Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Vamos jogar. Capítulo 21. Zanjunho empurrou os livros didáticos na sua frente de uma só vez. Ele não teve coragem de continuar diante daquelas fórmulas matemáticas. Era inebriante? Tudo parecia girar e suas pálpebras ficavam mais pesadas quanto mais ele olhava para elas. Seu olhar então se ergueu para a bola de futebol na parede. Não fazia 3 dias desde a última vez que ele jogou, mas a bola parecia ter acumulado décadas de poeira nesse período. Ele caminhou até lá, tirou-a do suporte e deu alguns chutes com a perna esquerda. Parecia bom. Então, olhando para seu tornozelo direito agora menos inchado, ele decidiu testar o quanto ele havia se recuperado. Mas assim que ele tocou na bola, uma dor agonizante atingiu, dominando seu pé. Zanjunho cerrou os dentes enquanto sofria com a dor. A bola quicou algumas vezes antes de cair perto da porta, onde uma mão a pegou. Sufei. A gerente do time segurou a bola nos braços quando ela entrou. O treinador não disse que você não pode tocar na bola sem a permissão dele? Minha perna está coçando para tocá-la. Não está tudo bem coçá-la um pouco? O treinador não vai ver de qualquer maneira. Como está a lesão? Está quase recuperado. Zanjunho sorriu. Você quer alguma coisa de mim? Nada. Sério? Ele olhou feio para o vizinho. Não é nada. Só estou um pouco cansado de estudar, então vim aqui para dar uma volta. Zanjunho sorriu. Sufei virou-se para os livros e papéis espalhados em cima de sua mesa. Não consegue terminar sua lição de casa? Ele assentiu. Ela sentou-se ao lado dele, pegou uma caneta e um pedaço de papel, então apontou para as perguntas no livro. Não é esse o caminho. Você precisa configurar Z mais 1 igual Y, e então retornar Y para a fórmula original. Zanjunho olhou fixamente para Sufei enquanto ela explicava pergunta após pergunta. Embora ele tenha conseguido acompanhar no início, sua atenção logo se desviou completamente. Em sua mente, ele se perguntava por que em apenas 2 meses de convívio, ele tinha um relacionamento tão aconchegante com Sufei. Sempre que estavam juntos, havia um sentimento de rapport. Por que isso? Seria possivelmente um arranjo de Deus para tal coincidência que ela se mudaria para a casa ao lado? Mas o que ele sentia por ela? E o que ela sentia por ele? É tudo tão incompreensível. Relacionamentos entre garotos e garotas eram tão complicados e uma dor de cabeça muito maior do que 10 problemas de matemática. Zanjunho. Seu vizinho notou que sua atenção havia fugido. O que está na sua cabeça? Só um pouco de aritmética mental. Você conseguiu a resposta, então? Não. Por que você não está vendo sua garota hoje? Zanjunho perguntou a Yang Pan, que estava ao lado dele. Porque eu sinto sua falta. Seu amigo sorriu. Vai embora. Eu não sou gay. Eu também não. Mais 2 dias. Sufei suspirou. O que tem em mais 2 dias? A partida. Com sua lesão, ainda não é certo se Zanjunho pode jogar. Nossos oponentes foram vice-campeões nacionais no ano passado. E Yang Pan, olhe para sua cara boba e sorridente o dia todo. Você não está nem um pouco preocupado? Preocupado? De que adianta se preocupar? Não acredito que perderemos com certeza. Podemos não ser tão bons sem Zanjunho aqui, mas não há garantia de que perderemos. Só você acredita nisso? Até o treinador tem sorrido muito menos esses dias. Ele costuma sorrir muito. Como treinador, ele tem que ser estoico de qualquer forma. Se os outros conseguem adivinhar o que ele está pensando, como ele pode ser um treinador? Isso significa que você sabe? Estou apenas supondo. TSC. Acho que Shuguan não é tão ruim. A técnica de Rinhyuji, as defesas de mergulho de Anki e nossos veteranos são sempre tão diligentes, tão esforçados. Isso foi provado nos últimos jogos. Você não está errado. Mas ainda estou me sentindo ansioso. Não se preocupe. Zanjunho de repente sentiu um frio vindo do vento de outono. Ei, vocês? Eu ainda não morri. O trio se separou pelas escadas para a casa de Zanjunho. Sufei e Zanjunho subiram juntos enquanto Yang Pan ainda teve que andar 3 quarteirões até sua casa. Como você se sentirá se não puder jogar? Sufei perguntou a Zan, que ficou quieto por um tempo. Seria uma pena. É isso? Os oponentes são bons e eu quero jogar contra eles. O que há de errado nisso? Eu sei o que você está pensando, mas não vou cair em desespero. Sufei se virou para ele. Quer passar na minha casa, a comida é boa. Ela sorriu. Boa comida? Zanjunho lembrou-se da ocasião em que visitou a casa dela na semana passada. Ela cozinhou um pouco de macarrão para ele quando ele ficou com fome. Não havia como ligar sua bela expressão ao sabor do macarrão. Era como se a comida tivesse sido preparada por um demônio. Era simplesmente inconcebível. Uma boa filha na frente dos pais, uma aluna brilhante aos olhos do professor, uma garota charmosa para os colegas, mas suas habilidades culinárias eram simplesmente horríveis. Ele balançou a cabeça freneticamente. Não, obrigado, minha mãe preparou algo para mim. Mas tirando suas chaves e abrindo sua porta, ele descobriu que a mesa de jantar não estava cheia de pratos quentes. Em vez disso, havia um único bilhete em cima dela e dizia: Zanjunho, estou indo para Guangzhou para uma entrega e não voltarei por uma semana. Já conversei com os pais de Sufei. Vá comer com eles por enquanto. Mãe? Sério? Papai acabou de sair por 2 dias e agora mamãe também se foi. Tudo bem, vou comer no Sufês. Os pratos da tia são bons. Batendo na porta dela, a cena que o cumprimentou foi Sufei, que segurava outro bilhete na mão. Mamãe e papai acabaram de ir para a casa da vovó, ela disse. Eles só vão voltar amanhã. Zanjunho teve um mau pressentimento sobre isso. Minha mãe foi para Guangzhou para uma entrega e ela não vai voltar por uma semana. Ela me disse para comer aqui. Seus pais cozinharam alguma coisa antes de irem embora? Ele perguntou, enfiando a cabeça na sala de jantar. Ainda não, parece que eles foram embora quase assim que chegaram em casa.
Os vegetais que eles compraram ainda estão no chão da cozinha. Então, vamos a algum lugar barato. O que você está fazendo? Zhang Junho disse, notando que Sufei estava colocando um avental. Cozinhando. Finalmente, uma chance de mostrar minhas habilidades. Como um coelho, ela pulou para dentro da cozinha. Meu Deus! Yang Pan viu a dupla a caminho da escola na manhã seguinte. Zhang Junho tinha uma expressão desolada no rosto. Qual é o problema? Não dormiu bem? Não, eu fui dizimado. Apoiando-se em Yang, Zhang sussurrou um resumo do retrato do inferno em seu ouvido. Yang Pan empalideceu. Que horrível! Você quer tentar? Segurando rapidamente suas mãos, Yang Pan expressou sua sincera simpatia. Tenho pena de você. Sufei perguntou sem jeito. Minha comida é tão ruim assim? Sim, respondeu Zhang Junho. Embora eu não tenha tentado em primeira mão, acredito no meu amigo, acrescentou Yang Pan. Sufei ficou quieto. Ai, Zhang Junho tossiu. Mas você não precisa ficar triste, Sufei. Não é como se você fosse inútil em tudo só porque seus pratos são horríveis. Então, no que eu sou boa? Sufei levantou a cabeça. Fazendo dieta, respondeu seu vizinho seriamente. Você? Quando chegaram à escola, viram Liu Qi, que estava sendo cercado. Mano, Zhang Junho gritou. Separando a multidão, Liu correu em direção a eles. Com seu ferimento, vocês não podem se esquivar agora. Incitando Sufei, que estava ao seu lado, Zhang retrucou. Quem quer se esquivar, afinal? Liu Qi. Ela exclamou. Apesar de sua gordura, Liu Qi conseguiu executar um freio de emergência inconcebível e parou bem na frente dela. O que foi, Sufei? Ele sorriu. Que rápida mudança de expressão. Cuide da sua própria vida. Liu Qi olhou feio para Zhang, que mostrou a língua. O que há com a multidão? Sufei perguntou. Gesticulando para o quadro de avisos atrás dele, Liu respondeu. Estou recrutando líderes de torcida para o time de futebol da escola Shuguan agora. O trio olhou em uníssono. Havia de fato um cartaz de recrutamento no quadro. Olhando para a multidão, Sufei o desafiou. Isso é tão ostentoso. Você tem a aprovação da escola? Liu a cutucou e apontou o dedo para longe dela. Essa é uma pergunta sem sentido. Eles então notaram que Lian Ke também estava lá, distribuindo formulários de registro para a multidão. Esse? Não é nada para se surpreender. Foi a sugestão do nosso diretor em primeiro lugar, explicou Liu. Ele disse que com o time sendo tão impressionante, uma equipe de líderes de torcida deveria ser formada para mostrar apoio e aumentar o moral do time. De que outra forma eu ousaria fazer isso? Basta olhar para o barulho. É uma revolução. Ao vê-la, Sufei jogou sua bolsa em seu vizinho e correu até ela. Estou ajudando. Sua aparição dobrou o tamanho da multidão em pouco tempo. Droga, Zhang Junho fez beicinho. O que é isso? Prostituição? Mas é eficaz. Dito isso, você não é fã de basquete? Zhang perguntou a Liu Qi. Por que você está no negócio de cheerleading de futebol agora? O time de basquete não me queria. Eles reclamaram que eu tinha pés mortos. Havia uma deformidade na perna direita de Liu Qi que o fazia mancar. A causa era desconhecida para Zhang. Ele não perguntaria sobre algo tão privado de qualquer maneira. E o diretor me nomeou capitão do time de líderes de torcida. Liu então acrescentou orgulhosamente. Você? É melhor você acreditar. Disse o garoto gorducho enquanto assumia uma pose de fisiculturista. Tenho boa constituição, grande força e uma ampla extensão vocal que pode competir com as sopranos. Ele estava com vontade de uma música, mas Zhang Junho rapidamente o interrompeu. Não, você vai assustar a multidão atraída pelo trabalho duro de Sufei. Quando a escola terminou à tarde, Liu Qi tinha quase 100 inscrições com ele. Além das aulas, ele passou a tarde inteira conversando com os candidatos. Ao vê-lo se esforçar para subir e descer escadas, para a esquerda e para a direita, Yang Pan murmurou. Já está entrando no personagem, hein? Ele então se lembrou do pé direito de Liu. Ele gosta de basquete, não de futebol. Sério, ele está tão feliz por ter se tornado capitão de um time de líderes de torcida. Que palavras! Você está se sentindo tocado, certo? Porque eu estaria. Parando a réplica de Zhang Junho, Yang Pan entrou em um monólogo. Para ser franco, temos jogado nossas últimas partidas apenas para nós mesmos. Apenas para provar que não estávamos errados em nos transferir para esta escola. Agora temos até líderes de torcida. Então, de agora em diante, isso não é apenas sobre nós mesmos. Com tantas pessoas assistindo, vamos levar uma bronca se jogarmos mal. Encostado em uma grade, Yang Pan olhou para o terreno da escola onde Liu Qi entrava e saía com aquele seu corpo em forma. Pensar que o time de basquete deixaria esse talento ir embora. Que desperdício. Capítulo 22. Sexta-feira, um dia antes da partida. Quase todos os jogadores do time de futebol estavam se sentindo inquietos em graus variados. Alguns deles estavam visivelmente agitados, incapazes de prestar atenção na aula ou ficar parados. No entanto, 2 deles eram exceções. Para esta pergunta, Yang Pan, por favor, responda, o professor de história gritou de seu pódio. Yang Pan, o homem idoso, levantou a voz. Zzz. Sua única resposta foi um ronco mais alto. Se não fosse pelo jogo de amanhã, eu não teria deixado isso passar. Dormindo na minha sala. O professor pensou a contragosto. Tudo bem, ele disse, vamos trocar. Zhang Junho. Zzz. Houve talvez 3 segundos de silêncio absoluto na aula, e então, Zhang Junho, Yang Pan, levantem vocês dois. Estão me ouvindo? Tirando um cochilo de manhã. Vão ficar do lado de fora da sala de aula. Uau! Nosso professor finalmente explodiu. Meio-dia depois da escola. Sério? Outros estão animados ou ansiosos. Só vocês dois conseguiram tirar um cochilo na aula. Sufei resmungou para a dupla, que ainda parecia sonolenta.
Não há aulas melhores para dormir? Vocês dois escolheram a aula do velho de propósito. Acho que vocês dois viveram por tempo demais. Eu podia ouvi-lo gritando lá de baixo. Yang Pan soltou um bocejo prolongado em resposta. O que um campeão nacional não enfrenta? Não tem como evitar que estejamos com sono de manhã, já que jogamos até altas horas na noite anterior. Agora que você mencionou, por que você estava hospedado na casa de Zhang Junyun ontem à noite? Ele disse à mãe que estava com medo de ficar sozinho em casa, então fui até lá para fazer companhia. Você não disse? Sufei perguntou, sentindo-se atônito. Quantos anos você tem mesmo, Zhang Junyun? Ainda tem medo de dormir sozinho? Assustado, uma ova. Zhang Junyun rosnou, nós estávamos assistindo filmes de terror no meio da noite, ok. Estou tão farto desse cara. O trio ainda estava conversando quando várias figuras familiares se aproximaram. Era Li Yongli e seu grupo. Eles pararam bem na frente do trio. É você? Zhang Junyun exclamou. Veio aqui para espionar o inimigo novamente? Yang Pan continuou. Li balançou a cabeça. Não. Já assistimos aos replays dos seus jogos 3 vezes. É isso mesmo. Tudo que vejo agora, sempre que fecho os olhos, são cenas de vocês correndo por aí e não consigo tirar isso da cabeça. Zhang Yang entrou na conversa. Tuti, quem iria querer isso? Yang Pan mostrou a língua em resposta. Ignorando as brincadeiras da dupla, Li perguntou a Zhang Junyun. Como está o ferimento? Correr não é mais um problema. Bem, agora. Espero vê-lo em campo então. E com essas palavras, o jogador de Zhongjian se virou e saiu. Zhang Yang e Zhang Lintao o seguiram. Isso de novo. Ele nem se importa com o que os outros têm a dizer e vai embora assim que termina. Correr não é um problema. Não significa que estou apto para uma partida. Aquele imbecil. Você já o conheceu antes? Yang Pan perguntou. Por que ele continua insistindo em derrotar você? Quem diabo sabe? Eu nunca nem conheci o cara. Não há tempestade sem ondas. Você deve tê-lo provocado antes disso. Você simplesmente não se lembra. Talvez você tenha roubado a garota dele ou comido no restaurante da família dele sem pagar. A família dele tem um restaurante? Só dizendo. Você é uma pessoa tão trivial. Lian que não tinha nenhum arranjo especial para o último treino do jogo. Em vez disso, ele pediu para todos se sentarem em círculo no campo. A lesão de Zhang Junyun ainda não está 100% curada. Não vou arriscar você em campo, disse o treinador. Ele assentiu. No jogo de amanhã, Sully fará dupla com Liu Lei. Vocês dois têm que parar o capitão de Zhongjian, Zhao Defen. Não o subestimem quando virem sua estatura de 166 centímetros. Pessoas diminutas sempre floresceram em posições de meio campo de ataque. Yang Pan, você pode disparar quantos chutes longos quiser neste jogo. Sem problemas. Yang respondeu com um brilho assustador nos olhos. Isso é tudo para táticas. Lian que apontou para o time de líderes de torcida. Como todos vocês podem ver, nós até temos líderes de torcida agora. Ninguém se importava conosco antes e os únicos que nos assistiam eram as líderes de torcida dos outros times. Não há como adivinhar como todos aqui se sentem sobre isso. Talvez haja aqueles que pensem que está tudo bem, não é? Mas a partir de amanhã, todos terão que fazer o seu melhor. Não quebrem os corações dos nossos torcedores. Sim, todos responderam. Faz 4 anos que vim para esta escola, Lian que suspirou enquanto olhava para o sol poente que pairava entre os prédios. Ele parecia ter mais a dizer, mas apenas acenou para os membros do esquadrão atrás dele irem embora. Dispensados. É a primeira vez que o treinador fica tão emocionado. Sufei disse. A cena em que Lian que permaneceu sob o sol poente permaneceu em sua mente. Vocês sabem o que ele estava pensando quando suspirou? Quem sabe? Talvez as coisas que aconteceram ao longo dos 4 anos dele aqui, Yang Pan respondeu evasivamente. Na verdade, acho que o destino é muito injusto, disse Zhang Junyun de repente, profundamente. Por quê? Perguntaram os outros dois. Lian que é um bom treinador, ele é muito capaz, mas Shu Guan simplesmente não tem sido lugar para ele liberar seus talentos. Se ele tivesse ido para Zhongjian ou qualquer outra escola, ele teria florescido. Eu acho que seu suspiro foi ele lamentando sobre seu infortúnio nos últimos 4 anos. Olhando para o pôr do sol, Zhang Junyun suspirou também. Isso significa que este ano, o destino também será injusto? Yang Pan perguntou a ele. Como eu poderia saber? Tudo depende do jogo de amanhã. Se vencermos, o destino é justo, se não vencermos, não é. Ei! Não faça um jogo parecer tão significativo. Aconteça o que acontecer, o amanhã depende de você. Zhang Junyun deu um tapinha nas costas de Yang Pan enquanto Yang sorria. Ele não vai fugir enquanto eu estiver aqui. No dia seguinte. Capítulo 23. O jogo era uma partida de quartas de final como qualquer outra, mas havia bem mais de 20 repórteres presentes. A visão de seus pesados suportes de câmera do lado do campo poderia parar o coração de qualquer pessoa que não estivesse familiarizada com os costumes do mundo, e a imprensa estava aqui simplesmente porque a partida era entre o rei indiscutível, Escola Zhongjian, e o azarão do ano, Escola Shu Guan. Este último havia se transformado em um time que gerava muita expectativa e todos que foram assistir ao jogo carregavam um fio de esperança por eles. Nas arquibancadas do campo de futebol de Shu Guan, sua equipe de líderes de torcida apareceu em trajes completos, agitando bandeiras e uma grande variedade de slogans de sua equipe. Elas gritavam vivas para sua equipe incessantemente. Enquanto a maioria dos jornalistas presentes tratou isso como uma visão comum, apenas Shen Wafenfen disse ao seu fotógrafo para tirar mais de 10 fotos da cena em uma onda de ruídos de obturador. Ele sabia o que isso significava para a equipe de Shu Guan, que por muito tempo foi tratada como completamente normal. Talvez, anos a partir de agora, essas fotografias se tornariam vintagens nostálgicos. Olhando para Liu Qi que balançava vigorosamente uma bandeira nas arquibancadas, Zhang Junyun sentiu algo indescritível. Fazia apenas 2 meses. Por que ele estava se sentindo tão sentimental? A voz de Ankel tirou de seu devaneio. Eles estão aqui. Logo, a visão deles ficou repleta dos luxuosos ônibus da equipe Zhongjian.
2, 3, 4, 5. Uau! Anke gritou. Eles estão aqui pelas nossas vidas. Zombie já era extravagante o suficiente, mas mesmo eles só tinham 3. Desta vez são 5. Não é nada para se chocar, disse Yang Pan enquanto ouvia música. Futebol é jogado por 11 pessoas. Não adianta nada, mesmo que haja mais. Eu concordo, Renilde disse entre gomas de chiclete, seu rosto uma expressão de nervosismo zero. Cada time pode escalar apenas 11 jogadores. Tudo depende deles. Como time da casa, não acho que nossa derrota seja pré-determinada. Sério? Racionalmente falando, deveriam ser os mais velhos que não se incomodam com nada e em vez disso, são os mais novos que estão se sentindo destemidos. Que bagunça da ordem natural. Xiaoyu cutucou ao lado deles enquanto olhava para os primeiranistas que estavam conversando preguiçosamente. Nervoso? Su Li perguntou. Eu estaria mentindo se não fosse. Li Jeguan respondeu por Xie. Nossos oponentes são gigantes do cenário nacional de futebol colegial. Muitos times sentiriam seus joelhos cederem só de ouvir seus nomes. Isso significa que seus joelhos cederam? Li Xiaopen provocou. Ridículo. Por que fariam isso? E na frente dos calouros? Seria humilhante. Li Anke observou seu time alegremente. Li Jeguan estava certo de que muitos perderiam a vontade de lutar só de ouvir esse nome, Zhongjuan, mas ele não viu isso acontecer com seu time hoje. Teria sido natural que eles se sentissem nervosos. Essa era a primeira vez que jogavam em tal palco e suportavam as expectativas de tantas pessoas. Enquanto outros acreditavam que tais pressões poderiam sobrecarregá-los e impedi-los de jogar normalmente, os sorrisos entre o esquadrão o deixaram saber que isso não era um problema para eles. Na chegada do time de Zhongjuan, os repórteres ficaram loucos e correram em direção aos ônibus, fazendo perguntas intermináveis para os jogadores que tinham acabado de desembarcar. Li Yongli, que explodiu em estrelato ao parar Lin Ling completamente em sua última partida, recebeu atenção especial. Li Yongli, após sua defesa bem-sucedida contra Lin Ling na última partida, você está confiante de que pode parar o ataque de Shu Guan neste jogo? Não acho que eu deva ser a pessoa a responder a essa pergunta. Li Yongli, depois de marcar seu primeiro gol no último jogo, você marcará outro nesta rodada? Depende, respondeu Li Yongli enquanto tentava se espremer para sair da multidão. Li Yongli, dizem que o melhor atacante do adversário, Zhang Junho, não jogará. Você sempre foi aquele que deteve as flechas dos seus oponentes. Que mudanças haverá em sua tarefa desta vez? Li parou prontamente e se virou. A pessoa que fez a pergunta foi Zhou Pen, que frequentemente ia à sua escola para entrevistas. Isso é verdade? Zhang Junho não está jogando? O repórter assentiu. Li Anke, o técnico do time adversário, disse isso. Então, qual será sua tarefa? Com uma expressão sombria, Li finalmente respondeu, para vencer este jogo. E com essas palavras, ele ignorou a insistência dos repórteres e abriu caminho até o vestiário. Aldefen deu um tapinha em sua mochila. Como está? Se sentindo uma estrela agora? Em vez de receber uma resposta, ele recebeu a expressão sombria e silenciosa de Li Yongli. O rosto de Li naquele momento teria colocado o medo de Deus em qualquer um. Os jogadores estavam colocando seus pertences nos armários antes de trocar de camisa. Sentando-se ao lado de Li, Zhang Yang perguntou, Zhang Junho não pode jogar? Sim. Não se preocupe. Você ainda tem mais 2 anos, o que há para ter medo? Ele não vai fugir. Eu sei, mas agora que percebi que ainda tenho que esperar 2 anos, estou puto. Você já esperou por meio ano, não há nada em esperar por mais 1 ano. Zhang Yang o acalmou. Pare de deixar sua mente vagar e concentre-se no jogo. Li assentiu. Espere, você não deveria estar mais preocupado do que eu. Seu oponente neste jogo é Yang Pan. Arg, gritou seu companheiro de equipe. Eu esqueci. No vestiário do time anfitrião. Não há nada para eu dizer. Zhongjuan é um time muito poderoso. Todos vocês, olhem para esta programação de jogos e lembrem-se de como nossos últimos jogos foram vencidos. Façam o que puderem neste jogo para alcançar a vitória. O vestiário estava silencioso. Enquanto olhava para a lista de jogos, Zhang Junho se lembrou da noite em que viu Su Fei se curvar sobre as 4 patas para desenhar o gráfico enorme. Ele não iria jogar dessa vez. Ele fez o que Li Anke disse. Mas então sua mente foi ainda mais longe para se lembrar do dia em que ele chegou pela primeira vez a esta escola. O dia em que ele se juntou ao time de futebol e os dias que levaram ao presente com cada detalhe anexado. O sorriso de Su Fei e sua fala. Eu gosto de futebol. O hat-trick na partida de aquecimento, bem como Liu Qi e a enorme bandeira com vitória, escrito sobre ela. Fazia apenas 2 meses, mas parecia muito tempo. Vestiário do time visitante. Vou dizer isso de novo. Shu Guan não é um time fraco. Qualquer forma de subestimação nos colocará em desvantagem. Jogue o jogo como se fosse a final. Li Yongli, já que Zhang Junho não estará jogando, você pode se concentrar mais no ataque e registrar mais tentativas de gol. Li assentiu lentamente. Os olhos de Sun Lion percorreram os jogadores antes de dizer, nosso objetivo é todo nacional. Pague todas as taxas e realize seus sonhos. A arena inteira trovejou com aplausos quando os 2 times saíram das salas de preparação e entraram no campo. Esta foi a primeira vez que o time Shu Guan ouviu aplausos destinados a eles. A partir de hoje, eles não eram mais os Shu Guan de antigamente. Li Yongli observou Zhang Junho, que estava sentado sem expressão no banco. Não havia como dizer o que ele estava pensando. O próprio Li não estava calmo. Quando eu perguntei sobre isso ontem, você disse que não tinha problemas com corrida, mas hoje você está no banco como se tudo estivesse bem no mundo. Que diabos? Zhang Junho observou Li Yongli, que estava parado sem expressão no campo. Não havia como dizer o que ele estava pensando e Zhang Junho não estava calmo. Ele desejava muito jogar, correr, chutar, aproveitar aqueles aplausos. Mas o médico disse que a maldita lesão precisava de pelo menos 10 dias para uma recuperação completa. 10 dias?
Zhong Jiuan tomou a iniciativa, mas permitiu que Xu Guan desse o pontapé inicial. Ambos os times ficaram em formação e esperaram o apito do árbitro para sinalizar o início da partida. Sem nenhuma tarefa de fotografar, Shen Huafenfeng finalmente pôde subir nas arquibancadas e assistir ao jogo. Zhou Peng sentou-se ao lado dele. Como foi a entrevista? Só consegui fazer uma pergunta. Quando eu disse a ele que Zhang Junho não estava jogando, seu rosto ficou assustador. Isso significa que os rumores são verdadeiros. Li Yongli quer jogar contra Zhang Junho. Sim, eu verifiquei. Eles nunca se conheceram no ensino fundamental, então não há como dizer de onde vem toda essa tensão. Ainda assim, um ponto de venda do jogo desaparece com a ausência de Zhang Junho. Que pena! O estádio inteiro ficou em silêncio enquanto todos esperavam. O árbitro olhou para o relógio mais uma vez. Eram 15 horas em ponto. Fique! E a partida começou. Capítulo 24. Assim que recebeu a bola, Yang Pan percebeu que Zhong Jiuan não os atacou desde o início. Em vez disso, eles estavam jogando de forma bastante conservadora. Jogando assim desde o começo. Parece que Zhong Jiuan tem o outro time em alta conta. Zhou Peng analisou. Seus anos seguindo o time o tornaram um especialista neles. Claro, o ataque de Xu Guan não é construído do pó. É intimidador mesmo sem Zhang Junho. Shen Huafenfeng, o próprio especialista de Xu Guan, respondeu. Yang Pan carregou a bola 2 passos, no entanto ninguém veio pará-lo. Ele estava a 35 metros do gol, mas Zhang Yang tinha ordens expressas de seu treinador para não se aproximar de Yang Pan, desde que ele não chegasse muito perto. Enquanto isso, Li Yong ainda precisava de tempo para absorver o fato de que Zhang Junho não estava jogando, o que fez com que sua defesa se tornasse um pouco desleixada. Quando Yang Pan começou a jogar, seu primeiro treinador já havia descoberto sua habilidade de chutar gols. Para desenvolver esse talento, ele sempre dizia a Yang Pan, que era uma criança na época: quando você acha que pode chutar, não hesite. Pode ser feito? É tão longe. O que seu coração lhe diz? O treinador lhe perguntava. Diz que pode ser feito. Então, chute. No presente, Yang Pan mirou no gol e conseguiu ver uma linha clara em direção a ele. Então, chute. Yang Pan rosnou. Ele levantou o pé e chutou. Como um míssil, a bola disparou na direção do gol de Zhong Jiuan, trazendo consigo uma enorme onda de pressão. Está aqui. Zhang Lintao murmurou. Mas a bola bateu na trave e saiu. Embora ele tivesse visto os chutes de Yang Pan no ensino fundamental, essa foi a primeira vez que ele os experimentou em primeira mão atrás da linha do gol. Ele conseguia sentir uma força tão imensa atrás da bola que quase o deixou paralisado. A equipe de líderes de torcida de Zhong Jiuan também ficou chocada ao ver a tentativa. Zhou Peng também ficou entorpecido. Ele só tinha ouvido falar das habilidades de chute de Yang Pan por Shen Huafenfeng, mas nunca tinha testemunhado isso. Como tal, ele decidiu manter sua regra de nenhum comentário até ser visto. No entanto, quando ele viu, ele ficou sem palavras. Era sua noção de que estudantes do ensino médio não chutavam daquele jeito, nem mesmo profissionais tinham garantia de conseguir fazer isso. No entanto, Yang Pan fez isso perto do início do jogo e quase marcou. Levou um bom tempo para ele dizer, um chute tão forte. 35 metros e o poste ainda está tremendo. De fato, essa tentativa deixou vários jogadores de Zhong Jiuan confusos. Apenas um deles conseguiu manter sua calma típica. Pare de sonhar acordado. Zhao Defen aplaudiu. É hora do nosso contra-ataque. Sun Lion assentiu contente. Quando Zhao entrou no time pela primeira vez, seu jogo já era maduro para sua idade. Embora tenha recebido a braçadeira de capitão em seu segundo ano do próprio Sun, o jogador recusou. Sou apenas um aluno do segundo ano. Não é o ideal para mim ser capitão. Lu Bin é um aluno do terceiro ano agora e um jogador essencial em nossa defesa. Ele se encaixa melhor. Mas a escolha do treinador não foi apaziguar o orgulho dos jogadores, que estavam prestes a se formar. Ele queria Zhao como capitão para o bem do time, para que o elenco tivesse uma base firme e um estilo de jogo sólido. Ele não teria mudado a capitania de outra forma. Afinal, a braçadeira não era usada apenas como decoração. Usá-la significava assumir pesadas responsabilidades. Lion acreditava em seu próprio julgamento que Zhao Defen se tornaria um excelente capitão, e isso estava sendo provado agora. Zhang Lintao limpou a bola para frente. Su Li cabeceou, mas a bola caiu para Li Yongli, que avançou. Quando Liu Lei investiu contra ele, Li simplesmente passou a bola para Zhang Yushao na esquerda. Devido à formação deles, Xu Guan tinha menos homens guardando os flancos, tornando-se mais vulnerável. Como tal, era a hora de Yushao brilhar. Ele correu para a área de Xu Guan. Liu Hui se aproximou, mas Yushao usou seus pés sem sombra, para deslizar rapidamente a bola entre suas pernas e acelerou passando pelo defensor atordoado. Noz moscada. Mas em vez de cruzar a bola depois de passar por Liu Hui, o jogador do Zhong Jiuan escolheu uma rota diagonal para correr para a área e chutar. Anki afastou a bola com os 2 punhos enquanto Li Jieguan segurou Li Qian e afastou. A posse de bola foi para Li Yongli mais uma vez, embora dessa vez sua tentativa de entrega para Zhao Defen tenha sido interceptada por Su Li. Em um único movimento ele lançou uma bola longa, que encontrou Wang Bo, que cabeceou para Ren Yuji. Este último começou seu drible com o pé direito, mas na frente dele estavam a bola e o especialista em 1x1 de Zhong Jiuan, Liu Shao, esperando firmemente por ele. Yuji se inclinou para frente, mas seu marcador permaneceu imóvel, mesmo quando ele executou um stepover no estilo Denilson. Seu oponente ainda não estendeu a perna para desafiar a bola, optando por permanecer entre o atacante Xu Guan e sua trave. Sabendo que estava enfrentando um oponente habilidoso, Ren Yuji mudou sua abordagem e foi para um avanço forte. Mas assim que Ren Yuji fez sua jogada e a bola saiu do seu controle, Liu Shao viu sua chance e chutou a bola para fora da linha lateral. Wang Bo fez o lançamento lateral subsequente para Ren. Mas mesmo quando Ren tentou proteger a bola com todo o seu corpo, ele sentiu a imensa pressão que o ala de Zhong Jiuan exerceu por trás.
Droga, um corpo tão pequeno, mas tanto poder. Percebendo que logo seria cercado, ele prontamente fez um passe de calcanhar e se virou. Pegando Liu Xiao de surpresa com sua mudança de direção em um espaço tão limitado, Ren Yude estava livre. Cruzar. Você acha que nós, defensores, somos idiotas? Lu Bin gritou enquanto pulava e cabeceava a bola para longe. Mas antes de aterrissar, ele foi recebido por uma visão horripilante. Yang Pan apareceu atrás da bola, pernas levantadas e pronto para chutar. Zhang Yang entrou na briga com um carrinho. Mas o desafio foi ignorado por Yang, que chutou de fora da área. Chegando atrasado, apenas a ponta da chuteira de Zhang Yang entrou em contato com a bola. Quase ao mesmo tempo em que Yang deixou a bola voar, Zhang Lintao tomou a decisão correta e mergulhou em direção à bola. Ele não consegue parar o chute de Yang Pan daquele ponto. Zhang Junho balançou a cabeça. Mas com um estrondo alto nas través, a bola caiu para o lado direito da área. Liu Xiao rapidamente a afastou para longe. Zhang Junho quase pulou do assento. Yang Pan quase nunca errou do ponto do meio círculo durante o treino. Como Lintao conseguiu mantê-la fora? De qualquer forma, o goleiro de Zhong Jian se levantou, rangendo os dentes. Ele queria que todos soubessem que os chutes de Yang Pan eram inúteis contra ele, embora, na verdade, a dor em ambas as mãos fosse excruciante. Embora seus punhos fossem capazes de parar a bola, eles não tinham a almofada carnuda que as palmas abertas tinham. Isso, por sua vez, causou mais danos. Droga, eu me gabava de poder manter 9 desses fora no começo. Mas agora, eu teria sorte se conseguisse fazer 5. Que chute seco formidáveis. Yang Pan também ficou surpreso. Ele pensou que entraria com certeza apenas para vê-lo sendo salvo por Zhang Lintao. Mas o melhor amigo de Zhang Junho não ficou abalado. Ele apenas balançou a cabeça um pouco. Num piscar de olhos, Zhong Jian mudou para o ataque e chegou na frente da área de Xu Guan. De costas para Su Lis, Zhao Defeng passou a bola para Li Yong, que se conteve de um esforço e a deslizou para Zhang Yulin. Ele cruzou para Li Qian, que saltou agilmente com seu corpo de 185 centímetros, dominando seu duelo aéreo contra Li Xiapen. Mas quando ele estava pronto para cabecear a bola, Anke saiu correndo de sua linha e pegou a bola. Enquanto os dois times lutavam assustadoramente, Xu Guan continuou a ter uma ligeira vantagem, e com a velocidade e os chutes de Yang Pan, a defesa de Zhong Jian estava com medo de pressionar muito alto. Os esforços loucos de Yang também provaram ser uma recompensa pelas ordens anteriores de Li Anke de suprimir seus chutes longos nos últimos jogos. Socando o quarto chute seco de Yang Pan, as mãos de Zhang Lintao estavam começando a tremer, e era apenas o 23º minuto do primeiro tempo. Notando sua expressão mudando, Yang Pan sorriu para o goleiro e Lintao, sentindo suas costas inteiras encharcadas, entendeu o que isso significava. Continue me parando se puder. Zhang Lintao não foi o único que sentiu o poder de Yang Pan, até mesmo Zhang Yang sentiu. O Punk. Nunca chegando perto. Apenas chutando longe. Mas mesmo enquanto pensava nisso, Zhang Yang sabia que se Yang Pan corresse em sua direção, ele não seria capaz de acompanhar a velocidade de Yang Pan. É como se ele tivesse imobilizado toda a defesa de Zhong Jian sozinho. Yang Pan. Ele é realmente um estudante do ensino médio? Zhou Pen gemeu. Eu pensei sobre isso, respondeu Shen Huafenfen. Seja velocidade, força, fisicalidade, técnica ou consciência, ele é quase perfeito. Acho que não haveria problemas para ele mesmo se ele se tornasse profissional agora. Ele só pode precisar se acostumar com algumas das normas dentro do cenário profissional. Quando Yang Pan pegou a bola mais uma vez, Zhang Yang foi direto para ele, mesmo quando seu oponente estava a 30 metros de distância. Não vou lhe dar nenhuma chance de chutar. Ele gritou. Você pode tentar. Yang Pan sorriu e mudou seu peso, parecia que ele estava acelerando. Deve ser um idiota, pensou Zhang Yang, mas Yang Pan realmente se moveu. Com uma pancada na bola, ele começou a acelerar. Quando Zhang Yang se virou, Yang já estava 3 metros à frente dele e ainda acelerando. Ele realmente está cronometrado em 11 segundos por 100 metros? Mentiras. Zhang Yang pensou depois de ficar olhando para sua marca de costas. E 30 metros era tudo que Yang Pan precisava para mostrar suas capacidades. Com um deslize das pontas de suas botas, ele deixou Deng Hui para morrer. Deng Hui não foi capaz nem de agarrar as mangas de Yang Pan com sua mão estendida. Cruzar. Num salto, Zhang Hui finalmente conseguiu cabecear a bola à frente de Lu Bin. Mas Zhang Lintao conseguiu facilmente lidar com o nível de sua tentativa e pegou a bola com cuidado. O goleiro lançou a bola para um movimento ofensivo. Li Yongli chutou para Zhang Yulin, que a segurou por 2 passos antes de enviá-la para Zhao Defeng. Não dando tempo para a dupla de meio-campistas de Xu Guan se aproximar dele, ele fez um passe que passou por toda a defesa deles. Sabendo que era sua chance, Regialin abriu caminho pela multidão para pegar a bola, mas ele foi um pouco lento demais e a investida oportuna de Anke resolveu a crise. Um jogo de parar o coração. Zhou Pen respirou. Ofensas e defesas mudando a todo momento. Não há tempo algum para observar qualquer acontecimento no campo externo. Shen Huafeng concordou com ele. Está certo. Os dois times ainda estavam empatados em 0-0, embora, do ponto de vista técnico, Zhong Jian estivesse em desvantagem. Tentativas, Xu Guan 6, Zhong Jian 1. Tentativas acertadas, Xu Guan 6, Zhong Jian 1. Faltas, Xu Guan 3, Zhong Jian 5. Impedimentos, escanteios, ambos 0. Mas para as ocasiões de se aventurar a 30 metros do gol do adversário, Xu Guan fez logo 8 ocasiões, enquanto Zhong Jian conseguiu apenas 3. Qualquer um que olhasse apenas para os números provavelmente pensaria que Zhong Jian estava sendo intimidado. Ainda assim, mesmo com a desvantagem que enfrentavam em campo, Sun Lion não parecia disposto a dar nenhuma instrução e apenas se encostou em um pilar sob a sombra da área técnica.
O jogo entrou no 32º minuto quando Yang Pan mudou de seu hábito de chutar para fora da área para correr para a área de Zhong Juan. Lu Bin rapidamente deixou sua marca em Zhang Hui e cercou o intruso com Deng Hui e Zhang Yang. Palhaço. Zhang Yang. Tacada deslizante. Lu Bin gritou, embora Zhang Yang já estivesse fazendo isso. Yang Pan levantou a perna e deu um chute. Zhang Lintao mergulhou, mas a bola já estava no fundo da rede. Yang Pan se levantou e correu para a bandeirinha de escanteio, socando o ar e gritando, gol. 1-0. Xu Guan liderou contra Zhong Juan no 32º minuto. Quantos times havia em Luoyang que poderiam se gabar de liderar contra o time de Zhong Juan em uma partida? Ainda assim, Xu Guan tinha feito isso. Houve comemorações delirantes atrás de Zhou Peng e no campo. O recorde de Zhang Lintao de não sofrer gols por 279 minutos. Agora é história. Ele sorriu amargamente. Não é culpa dele. Tal chute a tal distância, a sua reação em si já é notável. Shen Huafenfen acrescentou. Eu sei, que chutes assustadores. Zhang Junho viu o gol, mas não pulou e saltou para comemorar como seus companheiros de equipe. Ele cerrou o punho e sorriu pela primeira vez desde que o jogo começou. Su Fei, por outro lado, estava muito mais animada. Ela deu toque aqui para todos antes de perceber que a reação de Zhang Junho não foi tão entusiasmada quanto a dos outros. Você parece infeliz, Su Fei afirmou sentando-se. Bobagem. Você não vê que estou sorrindo? Então, por que você está sentado sozinho e não se move? Eu sabia o que aconteceria assim que Yang Pan levantasse os pés, então é claro que não reagiria como os outros. HMPH. Então você ainda está chateado por não jogar. Zhang Junho ficou quieto. Ele não tinha como responder e simplesmente moveu seu olhar em direção ao placar ao lado do campo. 1-0, Xu Guan estava na liderança. Capítulo 25. 1-0, Xu Guan estava na liderança, mas Sun Lion não reagiu muito ao placar. Li Yong mais chutes. Ele simplesmente gritou da área técnica, finalmente dizendo algo desde que o jogo começou. Li Yongli pensou na técnica de chute que vinha tentando recentemente, mas ainda não a havia dominado. Foi quando recebeu um tapinha nas costas. Era Zhao Defen. Está tudo bem, só chute. Ele sorriu. Jogos não podem ser vencidos sem chutes. Zhong Juan reiniciou o jogo, com Zhao Defen assumindo o controle da bola na frente, mas ele não a passou com pressa. Li Yongli correu para frente e quando seus olhares se encontraram, Defen fez um passe de calcanhar e mandou a bola logo à frente de seu parceiro. Li Yongli então chutou de fora da área. A bola rolava em direção ao gol e Yang se abaixou para pegá-la. Não é bem assim, Yongli murmurou balançando a cabeça. Defen o encontrou em uma posição perfeita mais uma vez, embora o segundo chute de Li tenha subido do chão. Ele não caiu, então Yang o pegou sem muito esforço novamente. Quando Li Yongli tentou pela terceira vez e chutou a bola direto para os braços de Yang, até Sun Lion ficou balançando a cabeça. 3 dias foram muita correria, ele refletiu. O árbitro logo apitou, sinalizando o fim do primeiro tempo. Xu Guan liderou enquanto eles se dirigiam para o intervalo. O time de líderes de torcida de Zhong Juan ficou em silêncio pela segunda vez depois que Yang Pan marcou. Não só o time deles não conseguiu tirar vantagem no primeiro tempo, como nunca foram dominados dessa maneira por nenhum time em Luoyang. Bem, independentemente de quem vencer, ninguém mais pensará no Xu Guan como um time fraco depois deste jogo, disse Zhou Peng, olhando para o placar que marcava 1-0. Acordado. Vestiário do time anfitrião. Como todos estão se sentindo agora? Perguntou Liang Ke. Legal. Yang Pan disse enquanto enxugava gotas de suor. Oprimido, Su Li acrescentou. Meu coração nunca se acalmou depois que ouvi as vozes de nossas próprias líderes de torcida assim que pisamos no campo. É isso mesmo. Não consigo nem lembrar há quanto tempo não tenho um sentimento assim, disse Wang Bo enquanto se apoiava em uma cadeira com uma toalha no rosto. Liang Ke sorriu. Então continuem jogando do jeito que vocês fizeram no segundo tempo. Vestiário do time visitante. Então, como todos estão se sentindo? Sun Lai Hong olhou para os jogadores, todos respirando com dificuldade. Xu Guan é bom, respondeu Zhao Defen. Difícil de lidar. Os outros ficaram quietos. Ei, esta não é a atmosfera que um vestiário de Zhong Juan deveria ter, disse o treinador, batendo palmas. Que tal isso, Li Yongli e Zhang Yang marcarem Yang Pan juntos e impedirem que ele tenha qualquer chance de arremessar? A linha de defesa também pode recuar um pouco, negando a ele qualquer espaço para fazer corridas. Liu Shao, como estão as coisas do seu lado? Sem problemas, o jogador de Zhong Juan deu um grande sinal de positivo. Li Yongli, continue chutando no segundo tempo, entendeu? Li Yongli assentiu. Certo. Nosso objetivo é sermos coroados campeões nacionais. Afirme seu domínio neste jogo. Derrote-os. Zhang Junho não se juntou à reunião da equipe no vestiário. Ele estava fazendo balãozinho sozinho ao lado do campo. Ele não sentiu nenhuma dor, mesmo quando usou as duas pernas, então ele pensou que talvez pudesse pedir a Liang Ke para deixá-lo jogar no segundo tempo. Foi quando Li Yongli passou por ele num piscar de olhos. Ah, ele queria dizer uma saudação. O outro parou. Você vai entrar no segundo tempo? Eu não sei. Você não está fugindo, está? Você está fugindo de mim. Li apontou acusadoramente para ele. Correndo? Ei. Esse desafio ou o que quer que seja veio da sua própria imaginação. Você vai embora toda vez que termina o que tem a dizer, sem nem esperar pela minha resposta. Eu não me importo. Não se arrependa se não jogar no segundo tempo. Com isso Li Yongli se virou e saiu. Ei, do que vou me arrepender?
Zhang Junho sentou-se irritado, mas sentiu no fundo do coração que Li Yongli estava certo. Ele realmente poderia se arrepender se não jogasse esta partida. O segundo tempo começou. Zhang Jian manteve seu estilo defensivo, recuando ainda mais do que no primeiro tempo. Zhang Jian vai marcar. Shen Huafei ouviu uma voz ao seu lado. Ele se virou e viu um garoto sentado ao seu lado, usando um boné de beisebol e resmungando para si mesmo. Ele achou que o jovem parecia bastante familiar, mas não conseguiu evocar um nome naquele momento. Lin Ling, Zhou Pen gritou. O menino virou-se reflexivamente para ele. É você, Zhou disse, parecendo bastante satisfeito. Tuti, Lin Ling levantou o boné e fui descoberto. Hehe, isso é porque você é uma estrela. Zhou sorriu. Você está enganado, eles são as estrelas. Lin gesticulou em direção aos dois times em campo. Os alunos do terceiro ano não deveriam estar ocupados agora, ressaltou Shen Huafei. Deveria haver aulas suplementares esta tarde, mas estou matando aula. Só para assistir a este jogo, eu também estava me sentindo um pouco fora de prática. Nessa época no ano passado, eu estava na mesma posição que eles. Embora eu tenha acabado nas arquibancadas hoje, ainda não vai admitir a derrota? Não, eu já desisti completamente. Lin Ling abaixou o boné e se virou, mas Huafei conseguiu dar uma olhada em sua expressão. Como alguém poderia descrevê-la? Talvez fosse uma pitada de desolação. Um toque claro chamou a atenção de Huafei para a partida. 27 metros adiante, Yang Pan conseguiu acertar a trave com outro chute. Todos puderam ver que a trave ainda balançava com a força do chute. Que chute poderoso! Lin disse, sentindo-se atordoado. Vocês acabaram de chegar? Eles já marcaram um. Shen apontou para o placar. Eles estão liderando? Lin Ling ficou ainda mais surpreso. Não sou de me gabar, mas apenas Jing Jing e nossa equipe Tongxing foram os únicos em Luoyang que lideraram contra Zhong Juan. Ele marcou de 9 metros de distância, disse Shen Huafei enquanto apontava para Yang Pan. Lin Ling lembrou-se da trave, que não parava de tremer. 9 metros de distância? Com esse tipo de poder? Sim. Não é de se espantar que Zhang Yintao não conseguiu mantê-lo afastado. Aposto que não haverá muitos que consigam fazer isso na cena do ensino médio também. É isso mesmo, Huafei exclamou. E foi quase como se ele sozinho tivesse suprimido toda a defesa de Zhong Jian no primeiro tempo. Agora todo o time deles está pressionado ainda mais para trás. Parece que eles estão com muito medo da velocidade e dos chutes de Yang Pan. Não, não, Lin Ling dispensou. Zhong Jian está recuando muito para trás. É um sinal de que eles estão se preparando para um contra-ataque. Eles fazem isso como cobras, segurando-se pelo momento certo antes de morder ferozmente para dar um golpe decisivo contra o inimigo. O que Lin disse ressoou. Talvez foram os 2 anos de experiência de ser mordido. Embora a mídia os tenha apelidado de reis, eles são frequentemente apelidados de serpentes vis, por todos os times que jogaram contra eles, Zhou Pen acrescentou. Não foi legal, então nunca pegou de verdade. No entanto, descreve apropriadamente sua especialidade, defesa forte e contra-ataques decisivos. E eles parecem positivamente serpenteantes quando partem para os contra-ataques. Isso não significa que Shu Guan está em perigo? O apito do árbitro soou assim que o Huafei disse isso. Su Li tinha acabado de derrubar Li Yongli e Zhong Jian ganhou uma falta no flanco esquerdo, do lado de fora da área de Shu Guan. Essa é a chance deles, disse Lin Ling. Ele estava se sentindo bem hoje. Zhao Defei não estava ajudando com as corridas por hábito. Ele levantou o pé e com um movimento de torção, a bola desviou lindamente pelo ar e contornou a parede de Shu Guan enquanto voava sem impedimentos para o canto mais próximo. Quando Anke viu que a bola passou perto do seu time, já era tarde demais quando ele tentou se lançar em sua direção. Foi para a rede. 1-1. Aos 59 minutos, Zhong Jian empatou com uma cobrança de falta direta do capitão Zhao Defei. A equipe inteira explodiu. Eles estavam desanimados há algum tempo. Agora finalmente podiam desabafar. No estádio barulhento, Lin Ling só conseguia suspirar suavemente. Lindo! Ele já tinha visto muitas das cobranças de falta de Zhao Defei, mas ele repetia a si mesmo cada vez que as via. Assim como as cobranças de falta de backhand, era um desperdício de palavras continuar elaborando sobre as linhas curvas requintadas e deveriam ser apenas apreciadas. Shu Guan reiniciou o jogo, mas Yang Pan estava gradualmente sentindo uma pressão severa enquanto 2 jogadores defensivos de Zhong Jian focavam sua atenção nele. Zhang Yang dava investidas deslizantes violentamente enquanto Li Yongli o marcava de perto como se fosse a sombra de Yang Pan. Era uma parceria perfeita que era demais para lidar. Assim que ele conseguisse dar uma fratura no tornozelo de Zhang Yang, Li Yongli estaria lá ao lado dele, e quando ele acelerasse para deixar Li Yongli para trás, Zhang Yang o alcançaria. A corrente, ele percebeu com um sobressalto. A corrente? Su Fei olhou para Zhang Junho. A corrente é um modelo tático defensivo italiano antigo. Sempre que um atacante avança, 2 defensores formam uma defesa em camadas contra ele. Se o primeiro defensor o perde, o segundo defensor entra em cena e quando o outro também perde, o primeiro bloqueia mais uma vez. É uma defesa que nega ao jogador do outro time qualquer espaço. Ainda assim, houve casos de atacantes que conseguiam avançar fundo mesmo diante de tal oposição, embora geralmente perdessem a bola após 3 rotações. Tão avassalador. Yang Pan é o coração do ataque do nosso time agora. Se ele for contido, nossa ofensiva será contida. Esse é o problema. Zhang Junho mordeu o lábio. Ainda tem Ren Yildi. Ren Yildi está sendo segurado pelo lateral direito. É muito difícil para ele fazer qualquer movimento. Eles nunca se juntaram ao time da escola antes do ensino médio? Perguntou Lin Ling. Isso mesmo, respondeu Zhou Pen. A dupla era de bandidos infames na escola Shuren. Mas como a dupla pode executar uma team tão brilhante? E com tanta sinergia em sua parceria? O colegial estava simplesmente perplexo. Alguém acreditaria que 2 novatos poderiam dominar essa tática em uma sessão normal de treinamento após a escola em 2 meses? Talvez.
Eles são simplesmente excepcionais. No campo, Yang Pan viu que estava sendo forçado para a linha de base, mas ainda não conseguia se livrar da dupla. Eles o seguiram de perto em posições ideais de camadas, impedindo-o de fazer qualquer avanço repentino. Ele fez uma parada repentina e se virou, mas colidiu com Zhang Yushao, que estava se aproximando, perdendo a bola no processo. Yang Pan está sendo espremido em uma zona morta, observou Zhou Pen. Mais uma vez, Yang Pan foi desapropriado por Li Yong. 2 contra 1, vocês são indecentes. Nós somos seus inimigos. Quem se importa com a decência contanto que possamos pará-los? Zhang Yang retrucou. Li Yong levou a bola para frente, passando por Wang Bo no meio campo e derrubando Liu Lei com um chute simulado enquanto ele corria para a área. Ele deu um chute. A bola saiu do chão. Outro esforço inútil. Anke mergulhou para o lado pensando que poderia alcançá-la facilmente, mas a bola caiu pesadamente na frente dele. Ela quicou uma vez antes de escorregar para baixo da mão de Anke. Uma ficha. 2-1. Zhong Jiuan inverteu o placar. Sun Lion, que não tinha muito a dizer, pulou da cadeira. 3 dias e ele conseguiu. Aldefen sorriu atrás de Li Yong enquanto ele corria por aí em uma celebração selvagem. Talvez ele seja um gênio, afinal. Zhang Yang deu de ombros para Yang Pan que estava ao seu lado. Desculpe. Estamos liderando. Ele provocou e correu para Li Yong, gritando a plenos pulmões, "Ha, seu pirralho, eu te amo." 1-2. Com 13 minutos restantes ainda há tempo, Li Yong murmurou para si mesmo. O quê? Para vencer? Su Fei perguntou ao lado dele. Não, para empatar. Nunca vi o time de Zhong Jiuan tão animado. Eles sempre foram tão indiferentes, Zhou Pen observou enquanto observava os visitantes correndo loucamente comemorando o placar. Xu Guan realmente os fez sentir a pressão, disse seu colega. Que grande time para ser capaz de levar Zhong Jiuan a tais alturas. Eu realmente quero jogar contra eles. Lin Ling sorriu. A experiência seria realmente algo. Yang Pan é limitado por Zhang Yang e Li Yongle enquanto Ren Yud é contido por Liu Shao. Wang Bo também parece não ter ideias contra a defesa de Zhong Jiuan. Zhang Hui? Não vejo há algum tempo, disse Zhou Pen para ninguém em particular. Como Xu Guan reagirá? Yang Pan estava encarando a defesa dos 2 homens novamente e ele estava respirando com dificuldade, apesar de sua forma física habitual. Quantas vezes eles fizeram essa dança? Ele não conseguia se lembrar, que dupla problemática, de fato. Dane-se. Yang Pan acelerou com força, tentando se livrar deles. Zhang Yang deslizou, mas errou, mas o acompanhamento de Li Yongle mandou Yang Pan para fora da linha de base junto com a bola. O árbitro apitou, sinalizando que não havia falta, apenas uma bola para fora da quadra para Xu Guan. Observando Yang Pan se levantar lentamente, Zhang Junho bufou alto e se levantou, assustando Su Fei. Ele foi até Li Yongle. Treinador, deixe-me jogar. Li Yongle olhou para ele brevemente antes de voltar a se concentrar no jogo. Só 10 minutos. Li Yongle olhou para ele novamente. O que o médico disse sobre seu ferimento? 10 dias de descanso. Mas ainda assim, minha perna não dói mais. Acabei de fazer alguns balãozinhos e não dói mais. Eu posso jogar. Os médicos nunca estão certos de qualquer maneira. Foi a primeira vez que Su Fei viu seu vizinho, que sempre pareceu um vagabundo, se comportando tão emocionalmente. Mas também foi a primeira vez que ela viu o alegre Li Yongle sendo emocional também. Silêncio, rugiu o treinador. Claramente assustado, Zhang Junho ficou quieto imediatamente. Quem você pensa que é? Maradona? Que você pode mudar o jogo inteiro só por jogar? Mas a partida. Suspirando, Li Yongle perguntou. Zhang Junho, quantos anos você tem este ano? 16. Sim, 16, Zhang Junho. Ainda há uma longa jornada pela frente. O quanto o resultado de um jogo importa comparado a isso? Você vai ser um jogador de futebol profissional e o futuro da China no futebol estará sob seus pés. O que vai acontecer se eu deixar você jogar este jogo e sua lesão piorar? Eu não quero me arrepender disso por toda a minha vida e você também. Volte para seu assento. E com um aceno de mão, ele ignorou Zhang Junho completamente. Em silêncio, o jogador entendeu o que Li Yongle disse e estava certo. Se ele agravasse sua lesão jogando, ele poderia dar adeus ao jogo. No entanto, ele realmente tinha que assistir seu time perder. Ele tinha que se ver sentado sob a sombra do dossel da área técnica, observando seus companheiros de equipe derramarem seus corações no campo. Su Fei podia ouvi-lo. Mesmo que sua voz fosse suave, ela o ouviu no meio do estádio barulhento. Não posso aceitar isso. Capítulo 26. 10 minutos eram um sexto de 1 hora e 600 segundos. Mas quanto tempo era isso? Os alunos reclamavam que 10 minutos de recreio eram muito curtos. Muitos reclamariam que 10 minutos de propaganda era muito longo. Mas quanto tempo durou 10 minutos? Faltam 10 minutos. Escola Zhong Jiuan praticamente garantiu a vitória, então, Zhou Pen disse. Você tem certeza? Shen Huafenfen sorriu. É precisamente o charme do futebol que você não consegue prever o que vai acontecer até o último segundo. Minha conjectura é meramente o resultado de uma análise objetiva, respondeu Zhou Pen. Yang Pan. O núcleo do ataque de Xu Guan está sendo fortemente marcado por Li Yongle e Zhang Yang. Ele não faz um movimento há minutos. Ren Yud quer passar por Liu Shao, mas é impossível. Ele está apenas tropeçando agora. Ele raramente corre um jogador que não consegue correr, não consegue fazer nada em campo. Em suma, o orgulhoso ataque de Xu Guan agora está contido. Eles praticamente não têm chances de uma reviravolta e podem até receber um golpe ainda maior. Xu Guan é um ótimo time, mas Zhong Jiuan é melhor. Shen Huafenfen suspirou. Ele não queria admitir, mas Zhou Pen estava certo. Wang Bo queria passar para Zhang Hui, mas Lu Bin viu e chegou a bola primeiro. Wang Bo não tinha força para recuperá-la. Quando eles jogaram contra Zhong Xin, o quinto colocado no ano passado, Shen Huafenfen pensou que eles eram formidáveis.
Contra Nanian, ele pensou que sua linha de defesa era imponente, quase inexpugnável. Mas e Zhongjuan? Contra todos os outros times, ele sempre manteve a mesma vontade de lutar, mas agora, ele sentia que estava enfrentando um bando de monstros poderosos. Era como se ele pudesse para sempre apenas observá-los e persegui-los de longe. Anke fez o possível para desviar a bola que voou para o canto. Mesmo que ele fosse o goleiro, sua respiração havia se tornado irregular. Cada ataque do outro time parecia testá-lo fisiológica e psicologicamente. Não conceder. Ele pensou enquanto continuava protegendo a trave atrás dele daquela maneira. A chance de empatar será perdida se outro gol for concedido. Goleiro? O que um goleiro faz? Um pequeno Anke olhou para o garoto maior, que era muito maior do que ele. Um goleiro protege a trave atrás dele. Ele deu um tapinha na cabecinha de Anke. Anke, por que você quer se tornar um goleiro? Esse seu corpo poderia marcar muitos gols como um atacante. O professor de educação física do ensino fundamental olhou para o garoto na frente dele, sem entender muito bem. As outras crianças estavam todas competindo para jogar como um atacante pelos gols e pela glória. Este garoto sozinho pediu para se tornar um goleiro por sua própria iniciativa. Porque eu quero proteger a trave. Zhongjuan Technical cobrou o escanteio e Lu Bin cabeceou a bola para dentro. No entanto, Anke chegou à bola com facilidade. Restam 9 minutos. O goleiro Shu Guan lançou a bola para fora no modo de ataque. Não querendo ficar muito tempo atrás, Su Li chegou lá e lançou uma bola longa para frente, embora Li Yong estivesse lá para cortar o ataque mais uma vez. Recebendo a bola de Li, Zhang Yulen fez um passe direto para Li Qian, que então enviou um passe para trás para Zhao Defen. O capitão entregou para Zhang Yushao depois. Seus passes fluíam como água em um riacho. Shu Guan não conseguia nem tocá-los. Zhang Yushao mandou a bola rasteira para a área de pênalti. Shu Guan seguiu e uma confusão começou. Desafiando o perigo claro, Anke correu para a floresta de pernas e pegou a bola em seus braços. Su Li estava protegendo a bola com o corpo, mas em pouco tempo Zhao Defen e Zhang Yulen se aproximaram dele. Vocês não estão entendendo errado. O time líder está realmente fazendo cerco? Su Li estava em um estado lamentável sob a pressão da dupla. E em um momento de descuido, Zhao Defen pegou a bola. Besteira. Li Yong correu com a bola e disparou um drive. A bola voou em direção ao canto inferior direito. Anke não se demorou e mergulhou em sua direção. Mas, no meio da multidão, estava Li Qian. Esticando uma de suas longas pernas, ele deu um tapinha na bola. Ela mudou a trajetória para outra direção. Oh não! Anke observou impotente enquanto a bola voava para um caminho totalmente diferente, um sentimento de desespero gradualmente surgindo dentro dele. As líderes de torcida de Zhongjuan explodiram com aplausos estrondosos, gritando o lema do time a plenos pulmões: Vitória! 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 O placar mudou para 3-1, Zhongjuan estava na liderança. Restam 7 minutos. Apesar disso, mesmo com a maioria de sua equipe de líderes de torcida em silêncio, Liu Qi continuou acenando sua bandeira e cantando vai vai, Shu Guan, vai vai. Era como se sua voz sozinha pudesse lutar contra os aplausos para Zhongjuan. 3-1. Os enormes números vermelhos eram como sangue fresco, assustadoramente medonhos. Zhang Junho não queria mais olhar para eles. O futebol podia ser decididamente cruel de vez em quando. Ren Yilde não tocava na bola há algum tempo. Ele não pediu por ela ou ajudou a defendê-la, apenas recorrendo a andar para frente e para trás na frente. No entanto, ele não estava preguiçoso, ele estava economizando suas forças. Apesar de sua estratégia, o número de vezes que ele driblou um adversário no jogo de hoje pode ser contado nos dedos de uma mão. Foi muito diferente de como ele se sentiu no passado, quando costumava causar baixas. Aquele pirralho não está treinando com o time da escola? Ouvi dizer que ele foi cortado do time da escola. Por quê? A técnica dele não é ruim. Ouvi dizer que houve uma briga no esquadrão. Ao ver o olhar de Ren Yilde, o que estava falando fechou a boca. Olha aquele bastardo. Um aluno do primeiro ano, mas tão convencido. Correndo em círculos ao redor de nós, do terceiro ano, especialmente com aquele sorriso arrogante dele. Eu quero dar um soco nele toda vez que vejo esse olhar, disse um garoto musculoso com ódio. Quando Ren Yilde o fez tropeçar novamente com sua técnica, o outro cara imediatamente o chutou para baixo. O que você está fazendo? Morrer? Uau! Lute! Fipe, vocês dois, parem, separem-nos. É melhor você deixar o time, disse o professor de educação física Ren Yilde. Você não tem como se relacionar com o time agora. Sem esperar que o professor terminasse, Ren Yilde se virou e saiu. Ele não queria ouvir mais nenhuma palavra daquela coisa que estava fingindo ser um educador. Saindo da sala do professor, ele coincidentemente viu o garoto enorme que lutou com ele agarrado aos ombros do capitão do time. Os dois estavam brincando, uma imagem de afeição. Su Li fez o melhor que pôde para enviar um passe para Wang Bo. Li Yong estava em uma posição ofensiva e não havia retornado, concedendo liberdade a Wang Bo. Ele dirigiu a bola para os pés de Ren Yilde. Tendo negado um toque por tanto tempo, Ren Yilde correu para frente assim que o recebeu, mas seus passos eram problemáticos e seu ritmo era sem força. Ainda assim, Liu Shao teve cuidado para não fazer nenhum movimento imprudente e se aproximou dele cautelosamente. Restam 5 minutos. A bola saiu. Sua resistência havia atingido o limite como esperado. Até mesmo seu pull-turn parecia esgotado. Um cutucão e a bola saiu da linha de base. Liu Shao também ficou surpreso. Parece que ele terminou. Por que eles não substituem o número 20? Lin Ling não entendeu. Eles não conseguem ver que ele terminou?
Talvez o treinador acredite que um substituto não fará bem algum, Shen Huafenfen ofereceu. Ter resistência não é o suficiente. A fisicalidade de Liu Xiao não é mediana, não faria sentido não ter as habilidades de drible necessárias para passar por ele. Zhang Lintao mandou a bola voando para o meio-campo, onde Zhao Defen foi pinçado por Su Li e Liu Lai. Embora as coisas estivessem no seu pior momento para seu time, Su Li teimosa e diligentemente permaneceu na disputa contra Zhao Defen para aliviar a pressão sobre Anke. Então, Li Xiapen arrancou com a tentativa de passe de Zhao Defen, mandando-a longa e bem à frente. Li Yongli cabeceou, mas caiu para Su Li, que ninguém esperava que estivesse lá. Parando a bola imediatamente, o capitão correu pela linha do meio. Ele tinha sido contido por Zhao Defen durante todo o jogo, mas ele estava na verdade liderando o ataque sozinho neste momento. Xu Guan estava realmente atrasado? Como tanto vigor permaneceu neles? Su Li deu a bola para Yang Pan. Depois disso, Li Yongli e Zhang Yang se aproximaram mais uma vez. Sem esperar por eles, Yang Pan a enviou para o desmarcado Wang Bo. Wang Bo de repente deu um chute, mas Lu Bin o parou com um bloqueio corporal. Assim que Li Yongli chegou na bola, ela foi arrancada por Su Li, deixando o jogador de Zhong Jiuan bastante atordoado. Ele estava na linha do meio agora, quando ele chegou aos flancos. Zhang Junho sabia. Seu capitão não queria abandonar sua vida de futebol colegial dessa forma e ele não iria desistir sem lutar. Yang Pan recebeu a bola e cruzou para a área. Sob a interferência corporal de Deng Hui, Zhang Hui cabeceou a bola para fora. A bola rolou para fora do campo. O quarto árbitro levantou o quadro de avisos para sinalizar 2 minutos de acréscimo. Restam 3 minutos. Um determinado Su Li continuou a marcar Zhao Defen, mesmo quando seus próprios passos ficaram confusos. O capitão de Zhong Jiuan não entendeu. Faltavam apenas 3 minutos para o fim da partida e Xu Guan estava 2 pontos atrás. Por que ele ainda é tão persistente? Ele acredita que seu time pode marcar 2 gols em 3 minutos? Que piada! Isso seria uma humilhação total para Zhong Jiuan. Ele sacudiu Su Li e mandou um passe. Regialin recebeu a bola e chutou. Anke pegou. Restam 2 minutos. Zhang Yulen tentou passar por um defensor que o observava pelos flancos. Ele fingiu um movimento para a esquerda. Enquanto o marcador o seguia e deslocava seu peso, ele fez uma brecha para a direita. Apesar disso, quando ele quis cruzar, um pé parou a bola na sua frente. Você acha que isso é tudo o que é preciso para me livrar? Você está me subestimando, eu achei e o ofegou. Aproveitando a chance enquanto o outro cara estava falando besteira, Zhang Yulen cruzou a bola. Li Jieguan só conseguiu cabecear a bola para fora da linha de fundo sob pressão de Li Qian. Canto. Falta 1 minuto. Zhao Defen colocou a bola na frente da trave e Li Qian estava lá mais uma vez. Ele pressionou Li Jieguan e se preparou para um cabeceio. No entanto, ainda havia mais um jogador acima dele. Anke avançou e arrancou a bola do ar no rosto de Li Qian. Anke mandou a bola pelo campo com um drop kick assim que seus pés tocaram o chão. As líderes de torcida de Zhong Jiuan já estavam aplaudindo sua vitória naquele momento. Wang Bo passou para Ren Yilde mais uma vez. Ele de novo. Lin Ling gritou das arquibancadas. Ren Yilde driblou lentamente. Ele não tinha intenção de passar, mas apenas levou a bola com ele em direção à linha de base, pouco a pouco. Ele estava esperando. Liu Xiao gemeu e se aproximou dele, sem entender qual era a utilidade de passar a bola para Yilde. De repente, a bola saiu do controle de Ren Yilde. Essa é uma ótima chance. Liu Xiao estava esperando por isso. Ele estendeu o pé e então Ren Yilde cutucou a bola, que claramente o havia deixado com o calcanhar traseiro, e ela escorregou entre os pés de Liu Xiao. Ele começou a correr, passando por Liu Xiao atordoado. Isso é ruim. Liu Xiao respondeu. Ele rapidamente se virou para tentar pegar a bola, seu corpo colidindo incessantemente com o de Ren Yilde. Quando ele quase caiu, Ren Yilde deu um toque na bola com a parte da frente do pé, mandando-a para a frente do gol. Uma figura negra correu e atacou. Desta vez, Zhang Lintao não reagiu, mesmo depois que a bola entrou. A bola entrou. Yang Pan se levantou, correu para a rede para pegar a bola e correu para o círculo central. Jogadores de ambos os times simplesmente ficaram desajeitadamente ao redor dele. Não adianta, Yang Pan. A partida acabou. Até a bandeira que Liu, que estava agitando por mais de 80 minutos, caiu. Assim que Regialin chutou a bola para reiniciar a partida, o árbitro apitou o fim do jogo. A partida acabou. Capítulo 27. Os jogadores do Escola Zhong Jiuan estavam comemorando seu triunfo com fervor fanático. Era como se tivessem acabado de escapar das garras da morte após uma volta nas profundezas do inferno. O time nunca havia se alegrado com uma vitória dessa maneira. O time de Xu Guan, por outro lado, era uma bagunça desleixada de lágrimas e soluços, especialmente os do terceiro ano. Eles estariam tirando a camisa vermelha e branca, que eles usaram por 3 anos após o jogo. E como qualquer outro aluno do terceiro ano, eles estariam se esforçando muito por seu futuro. Até o sempre otimista Yang Pan estava chorando. Quando o árbitro apitou o final, ele viu seu melhor amigo enxugando os olhos. Ren Yilde não chorou. Ele estava exausto demais para sequer derramar lágrimas. Ele simplesmente se deitou no chão, ofegando longa e duramente, olhando diretamente para o céu azul. Anke também não. Ele sentou-se por um longo tempo, encostado no poste e olhando fixamente para os jogadores de Zhong Jiuan gritando. Ele não sabia dizer se Su Fei estava chorando. Ela estava de costas para ele. E então havia aqueles repórteres. Por que ainda havia tantos deles depois de uma derrota? Eles sempre amaram fazer aquelas perguntas bizarras deles. Que outros sentimentos alguém poderia ter depois de perder? Zhang Junho não conseguia dormir. As cenas do dia ainda estavam profundamente gravadas em sua cabeça, para não serem esquecidas facilmente.
Durante todo o tempo, ele não chorou, mas não porque não estivesse triste, ou não conseguisse manter a partida fora de sua mente. Esta última especialmente não era sua intenção. Era apenas uma questão simples de não ter lágrimas para derramar quando tudo desmoronou. Talvez não houvesse lágrimas para alguém que caiu nas profundezas do desespero. Simplesmente não havia como materializar seus sentimentos e expressar a desolação que sentia por dentro. Ele não conseguia se lembrar de como chegou em casa depois da partida, como foi até a casa de Sufei para jantar e como se deitou na cama depois. Tudo parecia um sonho. Fei, ainda não dormiu? Você ficou acordado o dia todo. A mãe de Sufei gritou do outro lado da casa. Estou tomando um ar. Sufei estava encostado no parapeito da sacada e observando o céu noturno tranquilo. Era meia-noite e tudo estava em silêncio, um ótimo momento para pensar. A brisa da noite era fria, mas Sufei não se importou. Por quê? Depois de tanto esforço, com todos derramando sangue, suor e lágrimas, por que eles ainda perderam? O impulso de Yang Pan foi tão poderoso que o poste nunca parou de tremer. O jogo de pés de Ren Yudi foi tão bom que nem 4 marcadores conseguiram pegá-lo. E havia que parou o chute de Yang Pan uma vez antes. E então havia a defesa teimosa do capitão, então como eles poderiam perder? Ela também viu que o sempre alegre Liu Qi também não estava com sua jovialidade habitual. O capitão do time de líderes de torcida gritou continuamente durante os 80 minutos inteiros do jogo e quebrou a voz no processo. Ela ouviu o que Zhang Junyu disse enquanto se continha em angústia. Não posso aceitar isso. Por quê? Porque eles ainda perderam. 2 rastros de líquido cristalino escorriam por suas bochechas, brilhando intensamente sob a lua. Do ensino fundamental até o ensino médio, não havia como lembrar quantas partidas de futebol ele jogou. Não era a primeira vez que ele perdia, então por que esse sentimento irreconciliável surgiu pela primeira vez hoje? Ele não se acreditava uma pessoa tão frágil. Mas por que as lágrimas rolaram quando o árbitro apitou o final? Em uma partida semifinal entre Caetá e Hua Ying no Campeonato Nacional de Futebol do Ensino Fundamental. Acréscimos. Tudo depende de você. Zhang Junyu deu um tapinha no ombro de Yang Pan. Zhang Junyu ganhou uma falta a 25 metros de distância. Yang Pan chutou e acertou em cheio. Caetá venceu por 3-2 e eliminou o time de Guangzhou, roubando sua vaga na final. Aconteça o que acontecer, o amanhã depende de você. Zhang Junyu disse enquanto dava um tapinha no ombro de Yang Pan. Ele nunca o havia decepcionado antes quando seu melhor amigo lhe dizia isso. Mas desta vez, Zhang Junyu, me desculpe. Ele passou por um inferno e uma maré alta só para entrar na área de pênalti. No entanto, quando ele estava pronto para um esforço, Liu Xiao veio mergulhando primeiro e tirou a bola da linha. Tirar todos os truques do livro nem comoveu o oponente. Ele teve que forçar seu caminho e Liu Xiao estava lá para cortá-lo novamente. Fei Yip. Ren Yudi pulou da cama. Era só um sonho. Olhando para o relógio sob o luar, ele viu que os ponteiros estavam apontando para 1h da manhã. No entanto, ele não conseguiu voltar a dormir. Ele se lembrou de que quando o apito final foi tocado, ele simplesmente se deitou no chão, ofegando longa e duramente, olhando diretamente para o céu azul. Depois, o céu azul se transformou em noite escura. Então, ele estava em sua cama e acordou sobressaltado por aquele sonho. Mas era só um sonho? Porque a sensação de cair parecia tão vívida, e aquela sensação de fracasso abjeto. Apertando o cobertor, Ren Yudi enterrou a cabeça sob ele. A partida. Eles perderam. 3 vezes. Ele recebeu a bola 3 vezes da rede. E ele só teve que se gabar infantilmente e dizer coisas como, quero proteger o posto. No final das contas, nada foi protegido. O trabalho duro de seus companheiros de equipe, os cânticos das líderes de torcida e o sorriso de Sufei. Ele era um goleiro que falhou em seu dever. Sua escola de ensino médio não se importava muito com futebol. Ele jogou por 1 ano e rapidamente deixou o time, que não tinha futuro, acreditando que suas circunstâncias eram torturantes. Não era para dizer que o próprio futebol de Shuguan não era ruim. Simplesmente eles tinham paixão. Isso estava claro nos rostos de seus companheiros de equipe. Tudo isso podia ser rastreado até um amor profundamente arraigado pelo jogo. Ele continuou dizendo coisas bobas como uma vida de liberdade para mim, e eu amo futebol, mas amo mais as garotas para esconder seus verdadeiros sentimentos. Quando ele ficou na frente do poste com um par de luvas de goleiro depois de 2 anos e duelou com Yang Pan, ele havia resolvido fazer uma coisa. Retorne ao campo de futebol e fique em frente ao poste mais uma vez. O futebol pode trazer felicidade, mas também dor. Ele não era um novato, ele entendia isso. Mas por que quando chegou a hora, ele não conseguiu aceitar esse fato? Colocando seus fones de ouvido, ele aumentou o volume do seu Walkman. No entanto, a música não trouxe alívio para sua mente perturbada, em vez disso, a emaranhou ainda mais. Ele virou a cama e percebeu que seu travesseiro e lençóis estavam encharcados de suor. Para eles, esta temporada havia acabado. E para alguns deles, a temporada de 3 anos havia acabado. A escola estava normalmente silenciosa na segunda-feira. Toda semana, havia conversa sempre que a bandeira nacional era hasteada na assembleia semanal. Isso causava dores de cabeça para o professor de disciplina, Wen Jiu. No entanto, esse não foi o caso esta semana. Todos falavam em sussurros abafados e houve uma diminuição notável nas risadas. O jogo no sábado de alguma forma afetou a escola inteira, e então, pela primeira vez, Shuguan lamentou o futebol. O treinamento da tarde continuou como de costume. Lian Que já estava definindo seus objetivos para o ano que viria. Só havia uma coisa. A atmosfera no campo estava abafada e ninguém disse nada. Até Anke, o palhaço do time, ficou em silêncio. Tudo o que ele fez foi realizar o treino básico ao lado do goleiro substituto em silêncio mortal. Lian Que queria lembrar as crianças e levantar seus espíritos, mas não conseguiu dizer nada quando se lembrou da partida no sábado. Naquela noite, ele engoliu 6 latas de cerveja sozinho, ficando bêbado como um peixe. O que você está fazendo? A voz sonora de Su Li soou.
Nós, do terceiro ano, estamos tendo nossa última sessão de treinamento. Cada um de vocês quer nos despedir assim? Todos olharam para seu capitão. O que você está olhando? Eu não sou um ligeiro. O capitão, que estava prestes a se aposentar, brincou. Ele queria seu time barulhento de volta, mas a tentativa deu errado. Todos voltaram ao que estavam fazendo. Foi quando Wang Bo entrou em cena. Ain, nós, os do terceiro ano, temos apenas um desejo e é que o time nos mande embora felizes. Nos mande embora felizes, não chorosos. Então, pessoal, por favor, não façam essas caras de chorão. As palavras de Wang Bo arrancaram algumas risadas e o ar se elevou um pouco. No final, você ainda é quem tem jeito com as palavras, Su Li disse calmamente a Wang Bo. Não diga isso, capitão. Não serei capitão tão cedo. Você não precisa mais me chamar assim. Após o término do treinamento, Li Yanke reuniu todos ao redor. Todo mundo sabe. Depois de hoje, os do terceiro ano não serão mais jogadores de Shuguan. Su Li entregou a braçadeira de capitão, bem como sua camisa limpa e dobrada com cuidado para Su Fei. Ele hesitou enquanto lhe passava a camisa, demorando um tempo antes de colocá-la em suas mãos. Wang Bo, Liu Lei, Li Xiapen, Liu Hui, Zhang Hui, Shan Jin. Cada membro da equipe subiu quando seu nome foi chamado e passou suas camisas para Su Fei. Número 8, número 10, número 18, número 5, número 3, número 9 e número 22. Esses eram os números das camisas que teriam novos donos quando setembro chegasse. Li Yanke passou por essa cena por 5 anos, incluindo esta. No entanto, este ano, ele sentiu uma sensação de perda pelos veteranos do terceiro ano. Havia sinais de esperança depois que eles passaram por 2 anos de dificuldades juntos, mas eles ainda perderam o amanhecer de uma nova era por uma fração. Apesar desses sinais, qualquer um podia dizer pela expressão de Zhang Junho que ele estava se crucificando por dentro. Su Li andou até ele e deu um tapinha leve em seu ombro. Não se culpe tanto. A derrota não foi culpa sua. Mas, capitão, não me chame mais de capitão. Su Li sorriu e apontou para seu braço vazio. Não pude ajudar vocês e só pude assistir do lado de fora. Isso não tem nada a ver com você. Se eu fosse o técnico, também não deixaria você jogar. O preço do seu futuro é simplesmente alto demais para ser jogado fora. E não há razão para você se lamentar. Você ainda tem mais 2 anos. Olhe para nós, do terceiro ano. Não estamos bem agora? Zhang Junho olhou ao redor. Wang Bo e o resto dos alunos do terceiro ano estavam rindo com os outros membros da equipe. Pirralho. Quando vocês invadirem o estádio Shigon no ano que vem e no ano seguinte, estaremos lá para torcer por vocês. Wang Bo segurou Ren Yilde calorosamente em volta do pescoço. Não nos olhe com esse olhar tão deprimente. Podemos estar deixando o time, mas ainda estamos na mesma escola. Não é um longo adeus, sério. Zhang Hui sorriu. Verdade. Com a cara de vocês, os outros vão pensar que estamos em um velório. Su Fei, você está sempre sorrindo. Por que essa cara feia hoje? Tome cuidado ou você vai ficar com rugas. Você vê, não está todo mundo indo muito bem. Agora que você mencionou, ainda temos que agradecer a vocês. Agradecer a nós? Zhang Junho não entendeu. Quando nossa turma entrou para o time, queríamos simplesmente um lugar onde pudéssemos jogar futebol formalmente por 3 anos. Conhecíamos nossas habilidades melhor do que todos, e foi por isso que nunca pensamos em chegar aos últimos 8 times, muito menos aos últimos 4. Mas vocês apareceram e nos deram esperança. Graças a vocês, tivemos um objetivo pela primeira vez. Su Li coçou a cabeça, envergonhado. Vocês serão alunos do segundo ano no ano que vem, então não deixem a linha vermelha de Su Fei parar neste estágio. Capitão, eu te disse, você não precisa mais me chamar de capitão. Wang Bo chegou ao lado de Su Li. Olhando para o comportamento de Zhang Junho, ele disse, o projeto de fortalecimento psicológico funciona, afinal. Ele não pode ficar deprimido. O destino de Shu Guan estará aos seus pés no próximo ano. E você diz que não tem jeito com as palavras, capitão. Não me chame de capitão. Desculpe, esqueci de novo. Opa. Realmente leva um tempo para se acostumar. Uma semana depois, o Escola Zhongjian fez um trabalho fácil com a Escola Dongfan. Li Yongli marcou outro gol, um pênalti, o que o tornou um queridinho da mídia e dos fãs. Outra semana depois, Zhongjian derrotou seus arquirrivais, Escola Jingjin, na partida final, entrando no campeonato nacional propriamente dito pela 14ª vez consecutiva. Eles foram o foco da mídia de Luoyang mais uma vez. No entanto, embora Li Yongli tenha feito 5 tentativas naquela partida, ele não conseguiu recriar aquele chute desviado que fez contra Shu Guan. Capítulo 28. A equipe parou o treinamento ao sinal da primeira neve em Luoyang. Todos fizeram sua última corrida para se preparar para as finais do semestre e dar boas-vindas a uma primavera alegre. Realmente não consigo me acostumar a chegar em casa tão cedo. Yang Pan olhou para o céu noturno, que estava tingido de vermelho pelas luzes da cidade. É cedo? O céu já está escuro. Zhang Junho retrucou. O time não está mais treinando e são apenas 5:30. Zhang Junho, vamos jogar um pouco de PS? Sugeriu seu melhor amigo. De jeito nenhum. Nossos exames estão chegando. Su Fei protestou imediatamente. Zhang Junho olhou desamparado para Yang Pan. Ótimo. Estude bem e melhore a cada dia. Seu melhor amigo fez beicinho. Vai nevar de novo amanhã. Zhang Junho suspirou para o céu. Este ano está estranho, no entanto. Já é janeiro, mas não houve uma única tempestade de neve. Apenas alguns flocos de neve flutuando por aí. Yang Pan rebateu. A polícia de trânsito tem facilidade, mas não vai parecer a temporada de neve. Espero que neve bastante amanhã. Su Fei sorriu. Assim poderíamos fazer bonecos de neve e ter guerras de bolas de neve. E você acabou de mencionar as finais. Trabalhe duro, divirta-se duro. E já faz muito tempo desde minha última guerra de bolas de neve. Padrões duplos.
Não é justo. Hehe. Uma forte nevasca atingiu Luoia no dia seguinte, e assim, a polícia de trânsito encontrou seu formidável inimigo. Mas nas escolas, o intervalo de 10 minutos entre as aulas se tornou 1 hora de ouro. Havia grupos barulhentos em todos os lugares que faziam guerras de bolas de neve, construíam bonecos de neve e jogavam futebol no gelo. Nesta estação fria, as escolas eram o lugar mais quente. Os humores frenéticos e ocupados se dissiparam após 3 dias e meio de exames. Por sua vez, uma cena de carnificina foi deixada para trás, uma camada inteira de pedaços de papel espalhados pelo chão. Alunos diferentes tinham atitudes diferentes em relação aos exames. Havia os calmos e os ocupados. Havia 2 tipos de pessoas que seriam relaxadas. A primeira era geralmente estudiosa. Para elas, os exames eram simplesmente uma extensão de seus testes de rotina à medida que progrediam em direção ao seu objetivo final do exame do ensino médio. Nessa jornada, elas enfrentariam quaisquer outros exames no caminho sob sua calma habitual. O outro tipo calmo eram os fracassados. Suas notas não mudariam, independentemente do que rabiscassem em suas provas. Seus pais e professores já estavam cansados. A sala de exames era apenas um lugar pelo qual passavam. No entanto, a maioria dos alunos se enquadrava na categoria de abelhas ocupadas. Seus resultados tendiam a não ser ruins, mas eles tinham um estado de espírito mais suave e, portanto, ficavam facilmente nervosos. Isso era demonstrado em seus resultados. Eles ficariam ainda mais nervosos se seus pais tivessem altas expectativas. Ainda não era nem o dia da cerimônia de feriado, mas os alunos já estavam gritando, é feriado, e começando a aproveitar suas férias de pré-inverno. Nenhum deles pensou em coisas desagradáveis como boletins e pais. A primavera era dolorosamente curta, tinha que ser apreciada em sua totalidade. Com a ajuda de Sufei, Zhang Junho conseguiu passar nas finais. Os resultados de Yang Pan sempre foram excelentes e desta vez não foi diferente. Anke e Ren Yilde tinham seus próprios truques especiais na manga. No entanto, eles também estavam indo para um ano novo alegre. Independentemente do que mais aconteceu no semestre, ele terminou com uma boa nota. A família de Zhang Junho não era local, mas depois de ficar lá por 9 anos, eles eram quase nativos de Luoyang. Ainda assim, eles foram poupados da dor de visitar amigos e parentes locais, juntamente com a necessidade de preparar mais dinheiro. A família de Sufei foi para a casa de sua avó em Shandong, enquanto Yang Pan e sua mãe viajaram para Xinxia para conhecer seu pai. A vida diária de Zhang Junho se tornou uma bagunça. Ele dormia até tarde de manhã, ligava a TV para os programas tradicionais especiais da China, se entregava à gula e dormia na calada da noite. Muitos dias se passaram dessa maneira até que um dia, ele olhou no espelho e encontrou o reflexo de uma forma de vida que se assemelhava muito a um bovino. Ele soube então que era hora de parar de comer demais e começar a se exercitar. O tempo estava bom com o sol brilhando calorosamente. Zhang Junho decidiu jogar futebol, mas antes mesmo de chegar ao campo em sua vizinhança, um barulho alto pôde ser ouvido, alguém já estava jogando. Quando você voltou? Esta manhã. Esta manhã? Desgraçado. Nenhuma ligação quando você voltou. Foi então que Zhang Junho notou que Yang Pan estava jogando de forma incomum. Não havia muito barulho e a bola não desviou muito da parede. Faz muito tempo que não vejo você brincar com essa bola. Desde o nosso 2º ano no ensino médio. Yang Pan dirigiu em direção a uma parede a 30 metros de distância. Então você não pode deixar isso passar, ainda mais do que eu. Lixo, vá pegar para mim. Yang Pan apontou um dedo para ele. Olhe para você comendo tanto que agora é como um parente de porco. O que vai acontecer se você não se exercitar? Cuide da sua própria vida. Zhang Junho disse apesar do fato de que ele já estava correndo para pegar a bola. Ele pegou a bola de futebol, que estava cheia de grãos de areia dentro e a jogou firmemente em Yang Pan. Yang Pan pegou a bola com um voleio e ela atingiu a parede como uma bala de canhão, ecoando pesadamente. Um som tão nostálgico. Tia, tio, feliz ano novo chinês. Sufei é uma menina tão boa. Aqui está. Aqui está um Yang Po para você. Obrigado, tia e tio. Quanto você ganhou? Zhang Junho perguntou ao seu vizinho, cujo rosto era de pura felicidade. Sufei puxou 2 dedos. 200? 200 cada um. Ela sorriu, e eles deram apenas 100 cada um para seu próprio filho. Ei, a partida está começando. Vocês estão assistindo? Yang Pan aumentou o volume da TV. Sufei sentou-se ao lado de Zhang Junho. Sério? Aquele garoto está indo bem no campeonato nacional, mas ele ainda tem a cara de pau de nos ligar e fazer com que o observemos. É uma provocação, claro como o dia. Zhang Junho reclamou. Está tudo bem. Estamos explorando o inimigo, Sufei ofereceu. Temos que jogar com eles este ano de qualquer maneira. A voz de um comentarista soou na TV, Televisão Central da China, Estação de TV de Pequim. Boa tarde, caros espectadores. Estamos agora no Estádio Olímpico de Pequim, trazendo para vocês ao vivo a grande final do 14º Campeonato Nacional de Futebol do Ensino Médio. Os times são rivais de antigamente, a escola Zhongjuan, gigante de Luoyang, e a escola Guanming, vinda da cidade do futebol Dalian. Que grandioso! Sufei não conseguiu deixar de suspirar ao ver as arquibancadas lotadas no estádio e os gritos avassaladores da multidão. É o campeonato nacional, afinal. Zhang Junho se lembrou das finais dos nacionais no ensino fundamental. O local era uma escola secundária aleatória. As arquibancadas só podiam acomodar até 1000 pessoas, não havia transmissão ao vivo e fotógrafos, assim como escritores, eram lamentavelmente escassos. Não há sentido nem em se tornar esse tipo de campeão.
Muitos acreditam que esta seja uma partida de rancor para Zhongjuan, mas o destaque da partida é o volante de Zhongjuan, Li Yongli. Ele é um aluno do primeiro ano que conseguiu garantir uma vaga em um time tão formidável quanto Zhongjuan. Interceptações afiadas, resistência inesgotável, físico poderoso, desafios ferozes, bolas longas precisas e excelente pontuação de gols. No campeonato deste ano, ele provou completamente sua profundidade. Lembrem-se do rosto dele, pessoal. Em alguns anos, ele será uma estrela internacional. Com essas palavras, a tela mostrou uma foto do rosto de Yongli, parecendo bom. Yang Pan também se lembrou dos campeonatos do ensino médio. A diferença era tão gritante quanto a diferença entre o céu e o inferno. A partida começou com o apito do árbitro. Não havia muito o que mencionar sobre o jogo em si. Qualquer um podia ver que Zhongjuan tinha vantagem completa com a organização de Zhao Defeng, as investidas de Zhang Yushao e Zhang Yulin pelas laterais, sua defesa absolutamente invencível, assim como o extremamente animado Li Yongli. Em contraste, Guan Ming, que havia perdido seus principais jogadores, só conseguia defender. Eles haviam triunfado nas nacionais no ano passado. Os nacionais parecem ter fortalecido a todos. Yang Pan apontou. Até Zhang Yang não era tão bruto quanto antes, ele parecia ter amadurecido. O goleiro de Zhang Lintao também se tornou muito mais estável. Quanto a Li Yongli, ele fez um chute de longa distância aos 34 minutos do primeiro tempo, abrindo um buraco no gol de Guan Ming, foi aquele chute curvo dele. E assim Zhongjuan estava na liderança quando eles entraram no intervalo. Seu primeiro chute, e parece que ele está realmente dominando. Anki está assistindo ao jogo? Eu me pergunto. Anki estava à caça na cidade na época. Senhorita, você gostaria de tomar uma xícara de chá comigo? Ei, mocinha, quer ir patinar no gelo? Ei, garota. Segundo tempo. Aos 55 minutos, Li Qian levou para casa 2-0. Aos 78 minutos, Zhao Defeng recebeu um passe maravilhoso de Li Yongli e finalizou em um canto apertado, selando o jogo com um placar de 3-0. Foi o placar final quando Zhongjuan completou sua vitória sobre a escola Guanming de Dalian. Finalmente, o time de Luoyang os recompensou pela derrota no ano passado e ganhou sua 7ª coroa no processo. Assim que a partida acabou, todos os repórteres que estavam esperando do lado do campo se aglomeraram no campo. Li Yongli, que marcou um gol e deu assistência para naturalmente recebeu a maior parte da atenção. Ele estava completamente cercado por jornalistas. TSK. Não há nada para assistir nas cenas de vitória dos outros. Yang Pan jogou o controle remoto em Zhongjuan e se levantou para sair. Li Yongli, como você se sente depois de se tornar um campeão nacional logo no seu primeiro ano? A pergunta do repórter foi tão clara quanto possível, mas a resposta de Li Yongli a iluminou. Um pouco arrependido ele respondeu. Como assim? Tenho uma pessoa que desejo derrotar, mas não consegui encontrá-la este ano. Yang Pan parou e se virou para olhar para Zhongjuan. De repente, apontando para a câmera, Li Yongli proclamou, espere só. Da próxima vez, decidiremos o vencedor entre nós de uma vez por todas no campo. Su Fei seguiu a direção do dedo e se virou para olhar para Zhongjuan. Ei, por que vocês estão olhando para mim? Capítulo 29. Gostando ou não, o novo semestre chegou no prazo. Alunos que não se viam há muito tempo se cumprimentaram calorosamente. Você engordou. Foi extremamente divertido. Ganhei $800 em dinheiro. Tenho tanta inveja de você. Diálogos como esses enchiam o pátio da escola. Acabei de perceber que ir à escola não é tão chato assim, disse Zhongjuan enquanto olhava ao redor. Ele tinha ido à escola uma vez durante as férias de inverno, mas o lugar estava tão assustadoramente silencioso, o cenário era apropriado para um filme de terror. É tão bom ter tantos amigos e jogar futebol todos os dias. TSC. Tudo que você sabe fazer é brincar. Su Fei revirou os olhos para o vizinho. De repente, Liu Qi apareceu do nada com um rosto radiante. Mano, ele deu um bote em Zhongjuan. Meu pé está recuperado, você não pode me pegar agora. Liu Qi agarrou o ar rarefeito enquanto Zhongjuan se esquivava dele agilmente. Mas Liu Qi se virou e se preparou para outra tentativa. Liu Qi, Su Fei gritou. Liu Qi congelou no lugar. Por que você está tão feliz? Temos um novo colega de classe. Então, por que você está feliz? Su Fei não entendeu. Você não entenderia. Se a nova colega de classe for uma garota e uma linda garota para começar. Agora não há um assento vazio ao seu lado, disse Zhongjuan a Liu Qi. Ele ficou sem palavras. Zhongjuan correu para a escola em uma corrida. Infelizmente, ele cochilou até 13h45 e ficou com 5 minutos antes do sinal da escola tocar. Ele se atrasaria se não se apressasse, seria um recorde indesejável chegar atrasado no dia em que a escola começasse depois das férias longas. Sem prestar atenção para onde estava indo, ele esbarrou em outra pessoa e ambos caíram no chão. Ai, do Ibuki. Desculpe. Desculpe. A outra pessoa deixou escapar uma combinação humorística de mandarim e inglês. Zhongjuan se levantou e deu um tapa na poeira do corpo. Não é nada. Por sorte, eu jogo futebol, estou acostumado a cair. Os olhos do outro cara brilharam. Você joga futebol? Não é de se espantar que seus movimentos fossem tão lindos, mesmo quando você tropeçava. Você está me elogiando ou... Argue. Isso é ruim. Vou me atrasar. Zhongjuan estava pronto para acelerar novamente, mas foi parado. Amigo, você pode me dizer como chegar à escola secundária Shuguan? Zhongjuan não olhou para trás. Siga-me. Ele respondeu. No entanto, ele já estava 5 metros à frente naquele momento. Você é tão rápido. Um suspiro soou atrás dele e seu colega de escola o seguiu de perto.
O sino tocou no momento em que Zhan Junho se jogou na cadeira, ofegante. Ufa, essa foi por pouco. Liang entrou na sala de aula e foi recebido pelo barulho de coisas diferentes sendo embaladas às pressas. Ele franziu a testa. Essas crianças. Estamos dando boas-vindas a um novo garoto em nossa classe hoje, ele começou. E já um número considerável de pessoas ficou triste quando o professor da classe usou garoto em vez de aluno novo. Entre e cumprimente os outros. O garoto entrou e dessa vez, os olhares das garotas brilharam. Pele bronzeada, olhos grandes e cristalinos, rosto limpo e cabelos pretos como azeviche que carregavam indícios de cachos, assim como um sorriso ensolarado. Ele era o garoto bonito padrão. Os olhos de Zhan Junho também brilharam, por favor, não me entenda mal, porque ele já tinha visto o garoto antes. Olá a todos. Eu sou Lin Yi. É um prazer estar nesta classe. É ele. Zhan Junho finalmente chegou a uma conclusão. Ele era o cara que ele tinha encontrado antes. Lin Yi era um nome bizarro, no entanto. As raízes de Lin Yi estão na China, mas ele nasceu no Brasil, Liang explicou. A classe imediatamente rompeu em comoção silenciosa. Meu pai diz que eu seria motivo de chacota se as pessoas descobrissem que sou chinês, mas nunca fui à China. É por isso que ele me mandou aqui para cursar o ensino médio. Hehe, no entanto, arroz frito chinês é delicioso. O cara era engraçado. Lin sorriu e não havia como dizer quantas garotas perderiam o sono naquela noite. Ainda assim, elas estavam apenas sendo delirantes. O garoto novo estava apenas cumprimentando Zhan Junho. Em uma única tarde, a notícia de um galã estrangeiro se juntando ao ano 1, classe 3 se espalhou por toda a escola. Havia um fluxo incessante de pessoas vindo para dar uma olhada. No entanto, eles apenas olhavam de longe e nunca se aproximavam. Por quê? Porque eu tenho que ser seu guarda-costas. Liu Qi reclamou indignado. Eles estão sendo muito gentis. Lin sorriu em meio ao constrangimento. Você é tão popular, respondeu Liu Qi enquanto olhava para um grupo de garotas que estavam a uma certa distância. Eu nunca quis isso, não sou nenhuma celebridade. Bem, não tem jeito. Eles simplesmente não são tão sensatos. HMPH. Quando o time de futebol da nossa escola chegou às 8 finalistas no ano passado, eu era uma visão e tanto quando eu era capitã do time de líderes de torcida. Shuguan tem um time de futebol? É. Eles participam das preliminares regionais para o campeonato nacional todo ano. Ano passado, eles até tiveram uma batalha e tanto contra o Escola Zhongjuan, os campeões. Rápido! Lin agarrou Liu Qi pela manga e falou apressadamente, me diga como entrar para o time da escola. Tosse. Procure. Nosso professor da classe. Velho Liang. Zhan Junho notou uma cabeça extra durante a sessão de treinamento da tarde. Não é seu novo colega de classe? Su Fei apontou para Lin Yi, que estava brincando de balãozinho sozinha. Por que ele está brincando também? Idiota. Ele é do Brasil. Yang Pan retrucou. Uma expressão que dizia eu sabia apareceu em seu rosto. Quantos brasileiros não saberiam jogar futebol? Zhan Junho também apresentou sua crítica. Ótima técnica, controle imaculado, movimentos precisos? Como esperado de um brasileiro. É realmente inesperado. Nunca pensei que a mão negra do treinador já tivesse saído da Ásia e estivesse tateando pelo mundo, que foi atingido na cabeça antes que pudesse terminar. Juntem-se, gritou Liang Qi. A equipe obedientemente formou 2 fileiras na frente dele. Deixe-me apresentar nosso novo membro, Lin Yi. Olá a todos. Lin Yi sorriu. Acredito que todos já aprenderam muito sobre ele, então não vou elaborar, disse Liang Qi impressionado, com a rapidez com que as notícias se espalharam entre seus pupilos. Ele será seu companheiro de equipe no futuro. Wang Bo saiu, então você tomará o lugar dele como meia atacante. Su Fei, camisa. Su Fei entregou a Lin Yi a camisa número 10. Uau! O número do pele. Lin Yi arfou e recebeu cerimoniosamente suas roupas novas com ambas as mãos. Tem mais uma coisa. Teremos uma partida interna na tarde desta quinta-feira para receber Lin Yi. É só um jogo entre nós. Por que você está tão animado? Su Fei perguntou a Yang Pan, que estava dançando. Quero me exibir na frente do brasileiro. Você tem algum ressentimento contra ele? Não. Não posso me exibir um pouco? Meu treinamento difícil nas férias de inverno não foi só para me exibir. Yang Pan respondeu. Ele estava praticando seus chutes longos no campo do bairro, chutando a bola cheia de areia contra a parede a 30 metros de distância. Ele fazia isso quase todos os dias durante as férias de inverno. Estou ansioso por isso também, Zhan Junho acrescentou. Quero ver o que o brasileiro tem a nos mostrar. Vocês dois, ele acabou de chegar e vocês já vão intimidá-lo. Ei, pense nisso. Não tem como dizer quem vai ser o valentão. Você acha que o brasileiro é algum tipo de peixe pequeno? Capítulo 30. Toda quinta-feira ao meio-dia, a escola Shuguan teria apenas 2 sessões de aulas culturais. O restante das horas restantes eram deixadas para o tempo livre e outras 2 horas eram para estudo autônomo. Mas como a escola Shuguan era bem conhecida por seu ambiente relaxado, essas 2 últimas sessões de aulas eram equivalentes ao tempo livre também. Nesta tarde de quinta-feira em particular, os assentos no estádio de futebol estavam ocupados por muitos espectadores após suas 2 aulas. Os resultados do time de futebol no ano passado foram excelentes e havia muita popularidade entre os meninos da escola. Além disso, um cara bonito chamado Lin tinha acabado de se juntar ao time, então não foi uma surpresa que ele atrairia algumas garotas jovens como suas fãs. A vida na escola tinha sido realmente muito chata, mas agora, as sessões de treino do time de futebol se tornaram um passatempo para muitos alunos na escola todas as quintas-feiras. Os espectadores no estádio sempre assistiam à partida de futebol enquanto trocavam seus pensamentos com aqueles que se sentavam ao lado deles. Esta é uma boa combinação. Aquele chute a gol foi incrível. Não importava se a pessoa era alguém que você conhecia ou não.
Enquanto você estivesse sentado no estádio, todos o tratariam como velhos amigos que o conhecem há muito tempo. Todos comemoravam alegremente cada belo gol que era marcado, enquanto davam um grande suspiro quando a bola errava o gol. Além disso, eles também faziam piadas e riam uns com os outros no campo aberto. Portanto, os fardos dos estudos de todos eram rapidamente varridos, adicionando muitas memórias felizes à vida escolar. Devido à partida interna entre a equipe, atraiu muitas pessoas esta tarde. Durante o jogo, os jogadores foram divididos em 2 times, o time branco e o time vermelho. O time vermelho vestia camisas coloridas, enquanto o time branco vestia branco para representar seu time. Zhang Jun olhou para Yang Pan, que estava usando o uniforme do time vermelho. Ele estava na direção oposta, se preparando para lançar a bola. Anki e ele estavam no mesmo time, mas Ren Yudi e Lin eram seus únicos companheiros de time do mesmo ano. Liang era o árbitro e ele prosseguiu anunciando as regras. O tempo dado para a partida será de 20 minutos para cada tempo com 5 minutos de intervalo. Jogaremos uma partida consistindo de apenas 9 jogadores, já que o local é pequeno. Não há nenhuma diferença nas regras do jogo. Uma vez que todos tenham entendido isso, a partida começará. Philip, o novo parceiro de Yang Pan, passou a bola para ele. Ele não assumiu a liderança, usando sua perna direita para chutar em vez de mirar em um golpe direto. A primeira reação de Zhang Jun foi desviar para o lado. Ele não conseguiria acertar a bola, que estava tão perto dele. A bola de futebol atravessou o ar enquanto voava em direção ao gol. Todos, incluindo os jogadores do time branco, ficaram estupefatos. Tudo o que podiam fazer era olhar para a bola de futebol enquanto ela corria em direção ao gol. Assim que o apito soou para começar o jogo, outro apito foi imediatamente ouvido quando eles marcaram um gol. Este garoto melhorou seu chute de longa distância mais uma vez, logo após o fim das férias de inverno. Liang pensou consigo mesmo. Lin ainda estava sentado, olhando para o gol bem à frente. Embora o time consistisse de 9 jogadores nesta partida, eles ainda conseguiram marcar um gol do meio do campo. É inacreditavelmente incrível. Pai, eu não sabia que a China tinha jogadores de futebol tão bons. Ele sorriu radiante. O time branco deu o pontapé inicial e a partida recomeçou. Zhang Jun passou a bola para Lin. Sem parar, Lin continuou a passá-la diretamente para Ren Yudi. Ele era como um tigre feroz, investindo contra os outros de frente. Aquele drible deslumbrante que Lin apresentou lembrava o do mestre dos dribles do Brasil, Denilson. Mais um especialista. Depois de passar por 2 jogadores, Ren Yudi passou a bola de volta para Lin, que estava correndo em sua direção. Ao mesmo tempo, Li Jieguan do time vermelho foi forçado a fazer sua aparição. Embora Lin não tenha visto Li Jieguan, ele fez um chute rápido e forte seguido de um giro, permitindo que a bola voasse acima da cabeça de Li Jieguan. Lin então procedeu para receber a bola que caía e continuou a avançar. Liang notou as ações de Lin e se lembrou da batalha de Shu Guan contra Nanian no ano passado. Shu Guan ficou arrasado ao ver o capitão de Nanian, Liu Yang, frustrar um truque criado para se livrar dele. No entanto, as habilidades atuais de Lin em cravar a bola eram apenas comuns. O nível de habilidade que ele possuía era simples aos seus olhos. Talvez a especialidade de Lin viesse de combinar movimentos altamente difíceis com seu próprio conjunto de habilidades para se adequar ao seu estilo de jogo em qualquer ambiente. Só pela forma como ele chutava a bola, você pode pensar que eram movimentos complicados, mas para ele, eram todos reflexos naturais. Cada pequeno movimento que ele fazia era seriamente incrível. Lin continuou assumindo a liderança enquanto a bola obedientemente ficava presa abaixo de seus pés. Assim, os defensores não tiveram chance de roubar a bola. Ele seguiu para a área de pênalti, chamando a atenção de todos os defensores até que de repente passou a bola. Zhang Jun, que passou despercebido, recebeu a bola e marcou. Isso deixou Anke resmungando dolorosamente em voz baixa. Anke foi jogado por Zhang Jun mais uma vez. Ele pulou e apontou direto para os defensores. Ei, vocês são inúteis. Como vocês não viram Zhang Jun chegando? Não se incomodem com aquele brasileiro. Se ele quiser fazer um gol, eu lido com ele. Ele repreendeu. A voz alta e irritada de Anke sempre podia ser ouvida durante a partida. Mais uma pessoa conseguiu passar de novo. Que idiota, não entre. Afaste-se, está muito perto. Quando Zhang Jun marcou o segundo gol, os movimentos dos jogadores se tornaram mais óbvios e seus ritmos aceleraram. Definitivamente se tornou um confronto de facas e armas. Oh não! Como as coisas acabaram assim? Isso é só uma sessão de treino de equipe. Liang não conseguiu evitar rir enquanto olhava para os jogadores cansados e esforçados. Enquanto isso, já fazia muito tempo que Yang Pan não marcava um gol. Os ataques do time branco eram muito intensos. Ele recuperou a defesa de um lado e rapidamente se tornou um espectador na defesa. O controle da bola de Lin era muito bom. Além disso, havia o drible de Ren Yudi e também o chute de Zhang Jun. Se não fosse pelo esforço de estabilidade de Anke, seria ainda mais assustador do que os nacionais agora. Ele tinha que admitir, Lin estava imerso no futebol de samba desde que era jovem, mas seu nível não era tão forte assim. Ele conseguia controlar tanto a bola quanto seu ritmo no campo, por isso era difícil quebrar seus movimentos. Intervalo. Isso não vai funcionar. Pense nisso, nossos oponentes são muito mais fortes do que nós. Nós nos afogaremos em vergonha se perdermos. Anke continuou com raiva. Yang Pan, você só teve um chute no primeiro tempo. Isso é o suficiente? Você precisa marcar mais na próxima partida. Eu já sei disso. Você está enchendo o saco. Yang Pan exclamou enquanto acenava impacientemente com a mão. A primeira metade da partida foi devastadora demais para eles. O intervalo de 5 minutos terminou. Ambos os times retornaram ao campo. Lin, você vai trocar com 20. Vá para o time vermelho. A instrução repentina de Liang chocou a todos.
mas Lini foi sem dizer uma palavra. Depois que o time branco falhou em atacar, o time vermelho permitiu que Lini assumisse o controle da bola. Ele passou um chute longo e Yang Pan acelerou, escapando de sua guarda. Ele então procedeu a lançar um belo chute direto para o gol. A bola entrou. O placar agora estava empatado com o time branco. Depois disso, o resto do tempo restante refletiu a primeira metade da partida do time vermelho. O time branco foi forçado a ficar no modo defensivo, onde Zanjunho teve que ser um defensor também. Lini liderou todo o time vermelho, enquanto Yang Pan se tornou mais ativo em comparação à última partida. Zanjunho finalmente entendeu as boas intenções de Lian Ke. Cumprimentar Lini era apenas uma desculpa. Na verdade, Lian Ke queria usar esse método para envolver Lini no time. Depois que Wang Bo saiu, Lini precisava se tornar a força principal do time. Para ele melhorar, ele precisava primeiro entender o time, o que era um problema para ele ser um novato. Para resolver isso, eles precisavam combater sua eficácia de dano e melhorar o poder de ataque do time. Usando esse método de jogo no primeiro tempo, Lian Ke poderia garantir que os jogadores percebessem como era a situação com ou sem Lini. Lini poderia então ser considerado um substituto para Wang Bo. E assim, o resultado da partida foi o esperado. O jogo terminou empatado, mas ninguém pareceu se importar com o placar. O time se reuniu em volta de Lini e elogiou suas habilidades espetaculares. Até Yang Pan colocou as mãos em volta do ombro de Lini e o elogiou porque ele fez alguns passes excelentes para ele. Zanjunho se aproximou de Lini, querendo cumprimentá-lo. Ele queria dizer algo, mas hesitou porque se sentiu estranho chamando seu nome, Lini. Era necessário pronunciar um nome tão estranho? Não. Zanjunho pensou um pouco mais antes de perguntar a Lini, seu pai lhe deu seu nome? Sim, o sobrenome do meu pai é Li, mas seu nome não parece muito agradável. Zanjunho balançou a cabeça. Ah, então você realmente acha que não sou agradável? Eu tive um pressentimento sobre isso antes, mas não consigo pensar em um bom nome de jeito nenhum. Lini expressou suas preocupações sobre seu nome também. Eu pensei em uma, mas não tenho certeza se você vai gostar? Vamos, diga. Queremos ouvir. A pessoa ao lado de Zanjunho sentiu o mesmo que ele. Kaká. Como é isso? Lini olhou para ele e pensou um pouco enquanto murmurava Kaká, Kaká, Kaká. Esse nome não é nada ruim. Eu gosto. Hehe, de agora em diante, serei chamado de Kaká. Ele anunciou para todos. Oh meu Deus, você realmente é um gênio. Lini imediatamente abraçou Zanjunho e o beijou. Uau, você está exagerando. É assim que os estrangeiros expressam sua gratidão? Zanjunho teve dificuldade em se desvencilhar dos abraços e beijos loucos de Lini. Ele se sentiu envergonhado. Oh Deus, meu primeiro beijo. Mas não havia tempo para ficar angustiado, pois de repente ele sentiu uma aura assassina. Quando ele se virou, as garotas na lateral estavam olhando para ele, cheias de ódio. Zanjunho engoliu em seco enquanto seu corpo estava encharcado de suor frio. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.